La Mafiaria, eu acho que é. Eu não sei quem, como é que é? É ali na Quintino Bocaiúva? Não, Estamos no Monte ar, Couto. ao vivo. E aí, pessoal, aqui, família Vaz e Luiz Vaz, Márcio Vaz e Trader. Paulo Vaz. Sim, mas família Vaz, eu também sou da É, família. ele Não, também é da o família. Luiz Vaz é da Mas- família. Eu Mas o sempre canal pensava que eu não dele, era da né, família, Luiz sabia? Vaz Trader, né? Eu tinha Olha, uma impressão cara, que eu não era da família quando eu era isso- criança. Eu tinha esse dor no meu coração. Pessoal, isso era um trauma porque Eu tinha um trauma. a culpa era nossa, minha É do porque ele Paulo. não é tão bonito igual a gente. Porque, Sim, eu era diferente dos caras, né, tia? cara, a gente tem uma dúvida até hoje, porque tu é meio alemãozinho, né? Sim, pois é. Eu era da família real norueguesa. Norueguesa. Me roubaram dos meus pais. E me obrigaram a ser irmão de vocês. Com o tempo, convivência fiquei um pouco parecido, né? Um pouco Tio. mais bonito, é claro, como sempre. Mas A ideia era vender o bebê, que no caso era tu, né? Mas como tu incomodava muito e era muito chorão, te deram pro nosso pai lá. Mas no caso, o Júlio disse que eu tinha sido achado no lixo. Mas não era uma coisa muito boa. Essa aí é a outra parte da história, né? Mas deu bom. No final deu tudo certo, né, Tá cara? aí um guri que deu bom. Mas é isso, né? A questão do desenvolvimento da nossa família. Hoje a gente vai falar um pouco sobre emocional, né? É, bastante. Sobre as emoções. As E emoções. ainda hoje eu dei uma aula sobre isso com um cara. Eu falei pra ele, ó, eu vou te ensinar o operacional. Se uma pessoa ficar um dia comigo inteiro, é possível que a gente consiga ensinar o operacional. Talvez. Pelo menos 2 estratégias boas o cara vai aprender, que ele vai saber, Sim, um dia é suficiente. né? E aí eu falei pra ele, isso aí é a parte mais fácil. Um dia de aprendendo e uma semana treinando, pronto. Já sabe o operacional, né? Então, É. 2 estratégias bem boas que o cara sempre siga, ele consegue fazer dinheiro. tem um afiliado nosso que ele fez uma maratona em 12 aulas de mentoria que nós temos lá. Ele fez uma maratona. E aí, quando ele terminou, ele disse, eu já sei operar. Eu já sei operar. E o que aconteceu? Deixa eu ver. Vamos ver. Tem 2 opções: quebrou a banca ou quebrou a banca. Primeiro, ele conseguiu uma façanha legal. Ele fez 18 a 8. E aí ele achou que tava rico, milionário. Semana seguinte, 8 a 18. quebrou a banca. Porque o que que faltou? O que que faltou pra essa criatura? Faltou as outras 2 coisas, né? É. As outras 2 coisas. E a questão é o seguinte, né? Hoje a gente tá no mercado, somos traders profissionais. Esses dias sentou do meu lado um rapaz que veio trabalha conosco, e ele veio de Minas Gerais. E no período de 1 minuto eu fiz uma entrada pra cima, uma pra baixo e uma no meio, né? 3 win. Por quê? Porque eu já sabia, por ter visto tantas vezes aqueles movimentos, que aquilo ali poderia acontecer, e de fato aconteceu. Mas quando eu comecei, eu era muito ruim, eu sempre falo isso, eu era muito ruim, errava muitas operações. E errava mesmo, né? E até não sei como é que eu tinha seguidores. Obrigado, meus seguidores. Até hoje. Muita gratidão mesmo, cara. Não sei porque vocês me seguiam. Acreditaram em ti. Acho que gostaram das histórias que tu conta. Os causos. Não pode. Porque na hora de ganhar dinheiro. Que hora que o Luiz vai parar de operar e vai contar uma história pra gente? Aí um dia a gente tomava ferro, no outro também. No terceiro dia o pessoal dizia, não, Luiz, hoje vai dar bom. Aí a gente tomava ferro de novo. Mas às vezes quando a gente acertava as operações, né? E o pessoal era legal, tinha aquele que dormia. A live era às 3 horas da manhã, né? Tinha um que dormia, sempre roncando. E até ninguém queria que eu deixasse ele ao vivo, roncando. Aham. Não, tira ele, porque era no Meet, né? Podia mutar. O cara disse, não, negativo, ele Isso é tá na live. Isso é história. Ele tá na live, ele tá dormindo. Mas assim, vocês devem encontrar bastante isso, né? Eu Bastante. não lidava bem com loss. Eu encontrei muito isso em outras pessoas e muito disso em eu mesmo, né? Em outras épocas, né? Com certeza. Olha, eu acho que não tem trader, né, cara, que começa no mercado e não toma um monte de loss, né? Ah, mas acho que Tem tem ali, sim. ó. É Tá o que eu aqui. ia falar agora. Porque, Gabriel, vão ter que apresentar ele daqui a pouco. né? O Gabriel, Porque é o o pessoal cara que já entra. aprende sendo Ah, treinado, né, Marcele. Luiz? É diferente, né? Aprender sendo treinado e aprender a... Por Eu aí, não sei, digamos eles são extra classe, né? mas é o normal. Não é que seja essa classe, é o tema do nosso podcast de hoje. Como começar direito, como começar certo no mercado financeiro. Sim, Então, o Gabriel começou certo no mercado financeiro. começou do jeito certo. A Morgana também, o Pedro, que Então, É.
Porque eles não sabem nem Eles não sabem- o que é sair do gerenciamento, né? Pois é, eles ficaram bravos comigo quando eu perguntei, e aí, você sai do gerenciamento? Como assim sair do gerenciamento? Não é assim? Então, exatamente. Tá, mas não dá vontade de continuar operando quando tá ganhando? Ah, agora vamos me dar bem. Como assim continuar operando quando tá ganhando? Vai, eu fiquei meio com vergonha. Mas, pessoal, eu juro pra vocês que teve um dia que eu quebrei 10 bancas no mesmo dia. E Esforçado, né? Isso Esforçado, mostra ser uma sim. pessoa esforçada, né? Claro, cara, porque eu tem não que ser bom. não aceitava que o mercado ia levar Mas a se eu melhor. tivesse junto, eu ia fazer tudo ao contrário das operações. E aí dava certo. Teve um cara que uma vez entrou numa live minha e disse que todas as entradas que o Luiz faz, eu faço ao contrário. 10 bancas, né, cara? Agora já Ah, sabe teria, por que é que te seguiam, né? teria dado um lucrão, né? Estamos no maior lucro do mundo. Agora já- Faz tudo o contrário. Se ele disse que é pra descer, é pra cima. Sabe que o problema foi quando o Luiz começou a acertar, entendeu? Aí ficou meio a meio, assim, né? Mas quando ele errava todas, era só fazer o Aí o cara parou contrário. de me seguir. Verdade. Eu nunca mais segui esse cara. Que desgraçado. Agora ele aprendeu, agora eu vou ter que fazer as entradas com ele mesmo. Não, mas quando tava assim, no entremeio, né? Que é o complicado, né? Que loucura, Em cara. algum momento, a ficha caiu sobre a questão operacional e melhorou muito o operacional. E aí, nesse momento, eu perdi 300 mil reais. É. E eu já sabia operar. Já pensou isso, cara? Porque quando eu já sabia operar, eu perdi esses 300 mil reais. E hoje, por incrível que pareça, hoje é um dia extremamente feliz, dia de abrir um champanhe. Porque desses 300 mil reais, tinha sobrado R$1.000. R$1.000 não, $1.000. Uhum. O cara não tinha me procurado mais. Esses dias eu encontrei ele no café. E hoje eu encontrei ele no café e pedi a hash dele. E mandei em cripto. Uhum. Eram os últimos $1.000 que faltavam. Dos 300 mil, Os 300 mil. que Ah, que loucura, top. hein? Então, assim, hoje foi um dia realmente... Hoje foi o dia que tu liquidou a fatura. Que eu posso dizer, assim, que eu tive um prejuízo no mercado financeiro. Pessoas que eram meus amigos. Mercado financeiro, renda variável. Se qualquer um te entregar dinheiro pra gente, a primeira coisa que tu vai dizer pro cara é o quê? Se perder, perdeu, amigo. Porque é renda variável. Pode dar muito bom ou se perder, perdeu. Operação de risco. Tu aceita essa? Mas na época eu tinha um entendimento diferente, né? E eu não tinha dito pros caras que eles podiam perder. Uhum. Se o cara queria me dar dinheiro, me dá aqui que nós vamos ganhar. Portanto, eu não disse que poderiam perder, né? Sim. E daí, por esse motivo, eu fui lá e Aí tu avalizou. restituí o valor. E é uma sensação muito boa também. Uhum. Porque eu pensei que eu não ia fazer isso. Achei que não ia rolar. Não ia ter condições de fazer isso nunca. Mas eu vou pagar os caras, eu mesmo tô todo endividado. Complicado. Quando é que tu vai pagar os caras? É. Então, é isso. Mas o jeito certo de começar, na minha opinião, é errando também. É, É um dos principalmente, jeitos, né? tu pode saber toda a técnica, todo o operacional, né? Mas se não tiver o emocional equilibrado, né? Não tem como ter sucesso nesse negócio, né? Sim. Além do gerenciamento, porque se tu não tiver o emocional equilibrado, não vai conseguir seguir o gerenciamento, né? É o que tá acontecendo, o que acontece todos os dias. O cara segue o gerenciamento. Olha, eu fiz um projeto de 30 dias em que as pessoas tinham que seguir o gerenciamento e me mandar a operação dela do dia. Um print da planilha dela do dia com gerenciamento. Sabe o que aconteceu? No 10º dia, Ninguém mais mandou. pessoas nenhuma. Perde seguidores. Perdeu o seguidor Olha, todo. era só 30 pessoas no projeto. Porque eu tinha com que. certeza. Porque eu comentava, quando elas tomavam loss, eu comentava por que tomou loss, né? E mandava de volta. Cara, no 10º dia, dos 30, nenhum. É dor e prazer. Nenhum continuou, cara, no gerenciamento. Eu quero fazer uma pergunta pro Paulo e quero estender essa pergunta pro Márcio. Eu tava refletindo sobre isso esses dias e eu cheguei à conclusão que, na realidade, a pessoa que eu acabei me tornando é muito mais aquele Luiz que errou muitas coisas na vida. E esses erros trouxeram muitos aprendizados, né? E o fato de ter tido esses aprendizados me fez começar a ajustar. E como é que é pra vocês isso? Como é que vocês encaram essa questão do aprendizado, da experiência das coisas? Olha, claro, né? Sabe aquela história assim, tipo, vai tirar férias num lugar, né? Vai tirar férias num lugar, tem problemas, fura o pneu do carro, só pra entender.
Falta gasolina, estraga, não sei o quê. Cheio de problemas aquele dia, né? 2 anos depois, tu conta isso dando risada, né? Verdade. Então, dizer assim, muita dificuldade, gente se passa muita dificuldade, porque a pessoa odeia tomar loss. A pessoa não sabe parar quando tá ganhando. Né? Então, então isso gera muito sofrimento interno, né? O que eu digo sofrimento interno? Porque a pessoa é autogerando, né? Porque não é alguma coisa externa que aconteceu, não, é a própria pessoa gerando sofrimento, né? Porque tu não consegue te conter. E é que tu falou, você opera em pegar a pessoa de manhã, no final do dia ela tá sabendo operar, em uma semana ela tem até uma experiência naquele operacional. Mas se ela não cuidar da sua mentalidade, ela vai sofrer. Né? Eu costumo dizer 90% é mentalidade, 10% é operação, é técnica, né? Porque a pessoa não se aguenta, porque um trader muito assertivo, ele perde por um trader compromissado, empenhado, disciplinado. Não tem como. O trader disciplinado, ele pode ter uma assertividade menor, mas se ele for, né, responsável, disciplinado, organizado, ele vive do mercado, e o trader que é mais digamos assim, o cara que opera, né? Não posso nem dizer que é trader, né? Mas ele é assertivo, ele faz 10-0, 15-0, 12-1, e daqui a pouco ele toma 0-30. Né? Porque ele não tem stop loss, não respeita stop loss, não respeita stop gain. Né? É sofrimento, eu passei sofrimento. Então, Entendi. além de sofrimento, eu passei prejuízos. Prejuízos, muito prejuízo. Então, gente, como é que começou? Em 2017, eu comecei a fazer robôs para operação automática no mercado financeiro. E naquela época eu praticamente não operava. Quando eu comecei a operar, eu comecei operando em 30 segundos. Aprendi a operar em 30 segundos, ou seja, isso é uma loucura, né? É uma loucura tu querer operar em 30 segundos, tá? E comecei assim, mas aí comecei a fazer os robôs, né? E os robôs, eu cheguei à conclusão que eu não conseguia operar sozinho. Eu não tinha um bom emocional, eu não aceitava o loss. E isso fez com que eu quebrasse muita banca. Então, o que que aconteceu? Eu deixava os robôs operando para mim, né? E dava lá 50%, 40%, às vezes ganhava, às vezes perdia. Até que um belo dia, eu achei que sabia demais. Eu achei que sabia demais, porque eu já conhecia o banco de dados, eu sabia como que funcionava, os indicadores e gráficos, eu sabia onde que podia ir uma vela, uma sombra, um pavio, o que quer que seja, de salto alto. E foi a primeira vez que eu resolvi botar uma grana alta e operar sozinho, sem os robôs. Porque os robôs não têm garantia, e não tem nenhum robô que dê garantia, e eu posso afirmar isso pra vocês. Não existe garantia. A melhor coisa que um robô pode fazer por ti é te passar uma taxa e tu analisar ela e fazer a tua taxa depois que tu analisar. Bom, eu perdi 5 mil na época, isso foi em 2018, né? 5 mil dólares, em torno de 25 mil reais. Esse foi um dos meus maiores prejuízos, porque eu não tinha muita grana naquela época. Né? E a partir dali, gente, foi só quebrando banca. Até que um belo dia, eu disse pra mim mesmo, para aí, cara, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Além de programador, sou terapeuta, hipnólogo, né? Hipnoterapeuta clínico, assim como todos nós da nossa família, praticamente. E comecei a usar os conceitos para mim, o conceito psicológico, né? O equilíbrio emocional. E foi isso que me salvou. E ainda assim eu não estava operando direito, né? Eu continuava fazendo meus robozinhos, porque eu sobrevivia disso, fazia minhas consultas clínicas, né? E era o que eu sobrevivia. Até que o Luiz começou a nos convidar, 2 anos seguidos. Abram um canal, vão ensinar o que vocês saibam. E antes disso, gente, neste período, aí serviu sim para fortalecer o emocional. E muito disto veio do Luiz. O Luiz tem uma experiência muito grande nisso, muito grande. Então, fortalecemos o couro. Eu fortaleci muito o meu couro, né? Eu aprendi que o loss é meu amigo. Então, toda vez que eu tomo um loss,
eu vou analisar por que eu tomei aquele loss. E Então toma 10. eu realmente analiso aquele loss. E pode tomar 4, pode tomar 5 loss. Analisa e saiba por que tu tomou aquele loss pra te não tomar. Mas é De teu novo. amigo, mas tu não quer tomar 10. Não, ele não é quer ter tantos amigos. ele é um amigo intrometido que tu não quer que te visite sempre, entendeu? É, de vez em quando e nunca. De vez em nunca. Eu nunca quero tomar loss. Então, né? quando esse amigo vem te visitar, ele te dá um recado. Se tu entender o recado, ele não volta. Se tu entender o recado, ele não volta. Olha, Né? vocês estão falando um tema que é muito legal, mas hoje eu tô provocador. Provoca. Mas deixa eu só finalizar essa fala. Bota aí. Depois disso, de fortalecer o emocional, gente, eu consegui ficar realmente consistente no mercado, né? E tem dias que tu vai tomar ali 3, 4 loss, e a gente toma loss na live. Hoje, das 12 às 13 horas, eu fiz 12-0, gente, 12 wins, né? Se isto não é ser consistente, eu não sei o que é. Ao vivo. Né? Ao vivo, né? Com análise técnica ao vivo. Então, nós aprendemos a ser consistente e nós aprendemos a conviver com o loss também, porque o loss faz parte, não é verdade? E aí sim, agora está concluído. Olha só, eu peguei um Uber. Eu quero ver até onde vai com vocês, porque nós somos irmãos, né? E eu me identifiquei muito com o que ele falou com o meu passado, né? E ele disse assim, e aí, como é que tá? Muito trabalho, muita correria? Eu digo, sempre tem trabalho, sempre tem correria, né? Ele disse, pra correr atrás desse maldito esse dinheiro. Eita. Tava falando Aí isso ontem na live. Aí eu pensei o seguinte, né? Falo ou não falo? Pô, mas eu sou um treinador, né, cara? Vou ter que falar. De certo veio algo divino pra me falar. Vou falar. Vou ter que falar. Falo ou não falo? Vou falar, azar, vou falar. Eu disse, olha só. É uma coisa que eu tive que aprender a duras penas, que a relação que tu tem com o dinheiro, ele mostra a quantidade de grana que tu vai ter. E se você quer ter uma boa relação com o dinheiro, é bom que você ame o dinheiro, né? Porque se você chegasse na sua casa, eu falei pra ele, tu tem um bom carro, mas esse carro custou dinheiro, você teve que ter dinheiro para comprar esse bom carro, é o Uber Black. A tua casa, se chegasse na tua casa, tu tem filhos? Tem, 3 filhos. E não tivesse escola, o uniforme pra escola, o material escolar, foi comprado com dinheiro. E a comida, né? A gente vai comer todos os dias ali, tá? A comida, tem um prato de comida. Então, quer dizer, se você acha que o dinheiro é maldito, é uma maldição na tua vida, mas é através disso que tu tem esse padrão de vida pra você e pros seus filhos, né? Ele falou pra mim, nossa, maravilhoso, me iluminou meu dia, nunca esperei. Eu que tinha que te pagar essa viagem. Ué, deu 35. Bora. E me dá um troco, inclusive. Eu ia te pagar com 50. Faz o Pix. Deu 35. Mas a provocação tá no seguinte, ó. Eu tive uma fase da minha vida, e até, coincidentemente, assisti um programa de stand-up de humor semana passada. E a mulher falou assim, o pobre tem muito merecimento. Porque o seguinte, a pessoa anda de ônibus 29 dias, aí no dia do pagamento ela diz assim, não, hoje eu vou de Uber, o que eu mereço. Vai ter churrasco? Hoje eu vou. E assim, eu pensava assim também, sabia? Porque a gente foi criado por pais que diziam que se tivesse dinheiro era ruim. O pai uma vez passou um cara com um carro antes que o cara tinha roubado. Só pode estar roubando. Só pode estar roubando. E eu tive uma fase da minha vida que eu só ficava feliz quando eu tivesse gastado toda a grana que eu tivesse, né? Verdade. E essa fase, ela acontecia mesmo, era uma coisa psicológica, eu tinha que gastar aquele dinheiro. Enquanto tava gastando, tu tava feliz, né? Sim, eu tava merecendo. E depois que terminava... Aí vinha o ônibus de novo. A confusão não era ter mais dinheiro, era gastá-lo. Gastá-lo. E aí eu pergunto pra vocês, até que ponto vocês acham que talvez tenha acontecido com vocês na vida de vocês, e como aconteceu na minha, talvez tenha acontecido dessa maneira ou de uma maneira diferente pra vocês, até que ponto os nossos seguidores, as pessoas que operam, precisam trabalhar essas questões que vêm, às vezes, da questão ancestral dos pais, né, dos avós, de como se relacionar com o dinheiro. Porque talvez seja a origem das pessoas quebrarem tanto e perderem, também esteja nessa origem de uma relação ruim com a questão da prosperidade. Até que ponto vocês acham que isso pode ser influente no... Uma coisa que eu já falei, né? Que muitas vezes as pessoas têm que desaprender coisas, né, para poder aprender as coisas certas, né? Porque acho que a gente já comentou sobre isso, né? Porque os ensinamentos aqui no Brasil, como um todo, né, se eu for generalizar, né? Bom, escola não ensina a trabalhar com dinheiro, né? A ganhar dinheiro, nem a empreender nada, né?
pais também não ensinaram, não aprenderam isso, como que eles vão passar, né? Eu vou contar uma história pra vocês, que vocês obviamente sabem, né? Mas não sabem como que eu percebo isso, uma coisa de infantil, coisa de criança. Vocês se lembram quando o pai comprava um pão, alguma coisa assim? A comida banal, né? Um pão, só pão. Ou isso aqui, tinha uma bolacha e tal. Era uma correria, vamos comer tudo, que daqui a pouco, quem não comer vai ficar sem. Era assim? E eu cresci muito tempo pensando assim, quando eu tiver a minha casa, eu quero ter uns potes que sejam cheios de bolacha. Cara, uma vez eu comi uma margarina. Eu comprei um tabletinho, aquele Claybon, sabe? Aqueles que é assim, embaladinho assim. Eu fui lá e... Cara, eu comprei aquele e mordi ele assim, porque a gente não tinha manteiga, né? Pra passar no pão, né? O pai não deixava passar. Eu comprei um Claybon, cara, e mordi aquele negócio, cara. Foi horrível. Então, eu queria ter assim, eu sonhava assim, que eu queria ter na minha casa, ia ter que ter assim, vários potes que tivesse sempre cheio de bolacha, o bombom, o chocolate, que aquilo ali é uma coisa que a gente nunca teve na vida, sobrando, assim que chegasse assim, e tivesse ali e ninguém comesse, ou de vez em quando fosse uma pessoa normal, pegasse uma e comesse. Não é aquela coisa, comida. E isso é a mesma coisa que tá falando, de que a pessoa só quer consumir, só quer gastar. Enquanto ela estiver fazendo isso, ela tá feliz. Quando isso acaba, aí parece que volta à realidade, né? Que é uma bobagem, né? Que devia ser a inversão disso, né? Ainda ontem eu tava falando na live, não sei por que cargas d'água, tava conversando sobre essa questão do dinheiro, né? Que eu não sei se foi um motorista de aplicativo que falou que eu saí, corri atrás de dinheiro, e mais ou menos como tu falou, eu fiquei, fala ou não fala? Fala ou não fala? Eu falei pra ele, mas acabei falando, fala! Falei pra ele, olha, eu vou dizer uma coisa, se tá correndo atrás de dinheiro, é porque ele tá correndo de você, não é? Porque ele não tá parado, senão tu precisava tá correndo, né? Só que é difícil aprender isso, porque os nossos pais não aprenderam para nos ensinar, né? Os governos fazem questão que as pessoas não aprendam isso mesmo, né? Porque não, as pessoas vão deixar de ser governadas, né? Marionetes, digamos assim, né? Então é assim que funciona, né? E eu falei para ele, olha, se o dinheiro tá correndo de você, é porque tu tá correndo dele, né? Porque sucesso, prosperidade... né? Não se corre atrás disso, isso se atrai. Se tu tem condições, se tu acha que tu merece, vou falar lá pra câmera, se você acha que você merece, que você tem condições de ter mais do que você tem, você está dizendo que você tem condições de ser melhor que você é. Essa é uma coisa que eu falo com muita seriedade, porque o que a gente tem é o merecimento do que a gente é. É assim que as coisas são. A prosperidade, ela é atraída. A gente tem coisas melhores quando a gente se melhora. Não, é assim que eu penso essas relações. Muito bem. E sobre essa questão do dinheiro aí, que tá interligado em como começar, né? Como começar direito, como começar da maneira certa. O que tu pensa sobre o dinheiro? De vez em quando eu falo o seguinte, tu pode estudar, tu pode escutar as nossas lives, tu pode escutar as lives do Luiz, escutar e assistir, né? E talvez você ouça só uma frase que nós vamos falar. Talvez você ouça uma frase que vai mudar, que vai virar a chave da tua vida, né? E eu posso dizer uma frase pra vocês agora, assim, tipo... Leiam Segredos da Mente Milionária. E talvez ali nesse audiobook ou no livro mesmo, vocês vão ler esta frase... que vai virar a chave da vida de vocês, tá? Então, a relação com o dinheiro é basicamente um resumo do que o Paulo falou aqui, ó. Enquanto tu estiver trabalhando pelo dinheiro, é isso que tu vai fazer. Tu tá trabalhando pro dinheiro. No momento em que tu aprende a fazer o dinheiro trabalhar pra ti, é que tu virou a chave da tua vida. Porque aí é o dinheiro que tá fazendo dinheiro. Não é tu que está fazendo dinheiro. O dinheiro está fazendo dinheiro pra você. O dinheiro está trabalhando pra você. Entendeu? Então, aprender certo, emocional. Sem emocional, tu não segue gerenciamento. Sem gerenciamento, tu não ganha dinheiro.
E, obviamente, que se tu não tem um operacional, estudo. Quem é os 5% dos caras que ganham dinheiro no mercado financeiro? São os caras que não desistem, né? E o que eu vou dizer para vocês? Eu vou dizer tentem, mas não tentem apenas. Tentem até conseguir, porque foi o que nós fizemos. Foi o que nós fizemos. Nós tentamos até conseguir. E nós quebramos banca, nós tomamos dias seguidos de loss, mas nós conseguimos. E o que te impede de conseguir também? Por quê? Você não é filho de Deus? Não somos irmãos? Então todo mundo tem a mesma oportunidade se fizer as mesmas coisas, não é verdade? É isso aí. O Luiz é o embaixador do livro, né? Da Mente Milionária, né? Milionária, sim, né? É o que eu falei até, esse dia eu tava pensando que a gente tava conversando sobre o livro. Aquele dia que a gente tava aqui. Aí eu falei, tá, não quer ler o livro Os Segredos da Mente Milionária? Não lê. Leia só o título. Segredos da Mente Milionária. O que é o milionário da palavra? É a mente, né, gente? Não tá dizendo assim, o segredo de ser milionário, coitado. Não, é a mente milionária. Se torne mentalmente milionário, que as coisas acontecem. Simples. Eu tava conversando sobre isso, né? E falo bastante nas lives. Sistema nervoso central, sistema autônomo, ele não tem como a gente controlar, né? Então a gente não controla as emoções. Elas acontecem, né? Pode instaladas, não tem. A gente pode prevenir algumas coisas, mas controlar, por exemplo, se uma pessoa te agredir, assim, né? De uma maneira agressiva no sentido das palavras, né? Tu pode não estar preparado para aquela agressividade e reagir a isso, né? Ficar agressivo também ou ficar chocado com a agressividade. Se você perder alguém que você ama, provavelmente vai ficar muito triste, né? E se você faz o win, pode fazer uma festa total, né? Quebrar a casa. Se você tomar um loss, pode se atirar também do prédio, né? Mas algumas emoções, elas não têm controle. O sistema nervoso, ele é um sistema autônomo. A gente não controla as emoções. A gente pode educá-las. E a verdade sobre as emoções é que quando você tem um emocional equilibrado, você faz gerenciamento. Porque o gerenciamento também tem a ver com o emocional. Porque se o cara tá fazendo gerenciamento, o emocional funciona. E se tomar um loss, faz gerenciamento. Não, mas não também, eu já fiz, assim, tô ganhando, tô fazendo gerenciamento, aí olha assim e fala assim, não, peraí, se em um mês eu vou ganhar tanto fazendo isso 2 vezes por dia, então eu vou fazer 20 vezes por dia e em um ano eu tô milionário. É barbada, né? A pessoa erra quando tá ganhando e erra quando tá perdendo, e aconteceu comigo. A gente já falou sobre isso, né? Sobre o caminho do meio, né? Sim. Já falamos, né? Eu evito falar sobre essa questão de controle emocional. Eu troquei isso por equilíbrio emocional, né? Tratar essas emoções antes que elas se instalem, né? Porque senão vai dar erro. Tem que aprender de novo, né? Aprender novamente. Né? Não é reaprender, é aprender novamente, tá? Então, para ter uma instabilidade emocional, vamos seguir do princípio que você não tem, né? Que é aquele seguidor que escreve o textinho lá, o gerenciamento que é o meu problema. Meu problema é o gerenciamento. Como eu leio isso, a pessoa colocou uma coisa que não é o problema, na verdade, né? O problema é ela. Para a solução, né? O problema é ela. Ela criou o problema. Geralmente, a pessoa que fala que o problema é o gerenciamento, obviamente que a corretora também é uma ladrona, né? E que, obviamente, tem alguém ali tirando a tua concentração, né? Tu não está concentrado para fazer a operação. Cara, a culpa, aí se vítima, existe, né? Culpa, né? No momento que tu diz culpa, tu já tá se vitimizando, né? Cadê o PBB que tu tem no canal do Alerta de Vítima? Que agora serviria. Tá se vitimizando. Então, é estar preparado, né? Então, não tem controle emocional. Primeira coisa é saiba se tu tem controle emocional. Tem controle emocional para fazer um gerenciamento e seguir ele. Se tu não segue o gerenciamento, tu não tem controle emocional. Então, aprenda a ter controle emocional, né? Aprenda a ter controle emocional. Nós aqui, a família Vaz, né? A família Vaz inteira, em peso, nós ensinamos isso gratuitamente, às vezes. Gratuitamente. Neste momento é gratuitamente. Às vezes ou de 100, ou nunca. Então, nós ensinamos isso. Nós ensinamos a ter esse controle emocional, né? Então, você está se preparando
Diga assim, ó, vou começar hoje. Hoje eu vou começar no trader, né? Se quiser esquecer o que tu sabe, esquece, mas diz pra ti, vou começar hoje, vou começar da maneira correta. E começa realmente da maneira correta, que é o que vai fazer virar a chave da tua vida. Mas hoje eu tava me perguntando como fazer a pessoa entender. Porque é difícil a pessoa... Hoje em dia, a palavra humildade, ser humilde, parece que tem assim, uma coisa, um quê de... que fosse um defeito, enquanto o orgulho tem um quê, como se fosse uma virtude, polos invertidos. E eu tô falando isso por quê? Porque é o que eu percebo, quero saber de ti. Enquanto a pessoa não conseguir se enxergar com humildade, ela não consegue, me parece isso, ela não consegue entender. Uma coisa passa 50 vezes na tua frente e daqui a pouco tu fala, pô, eu tô esperando um negócio passar aqui e não passou, e já passou 50 vezes na tua frente. Porque a pessoa não tem humildade para entender, para aceitar, né? Digamos, o melhor é aceitar, né? Para conseguir aprender, né? Sim. Uma coisa sobre a humildade é a seguinte, ó. É uma simplificação, mas as pessoas me pedem, Luiz, me dá 3 regras. Uma regra. Aí eu digo assim, olha, tu não segue o gerenciamento. Por quê? Porque tu não quer. Por que tu não controla o teu emocional? Ou não procura educar o teu emocional? Porque tu não quer. Claro. Então, assim, eu não faço porque eu não quero. E eu tomo loss porque eu quero. Eu não faço porque eu não quero. Porque se eu quisesse, eu faria. Exatamente. Quando eu chego na conclusão que eu não tô fazendo, eu não tô seguindo... Por quê? Porque eu não quero. Não é a corretora nem sabe que tu existe, querido. Ela não tava controlando tuas operações individualmente. Ah, é o Márcio ali agora. Não, nossa. Hoje parecia que era. Hoje parecia que era. Pra mim, no meu caso, hoje tava isso aí. Caramba, eu entrei e mudou o gráfico. Sim, é outro gráfico agora. Mas a questão é assim, ó. Eu não sigo o gerenciamento. Eu não quero seguir. E acabou a sua... É isso mesmo. Quando eu quiser seguir, eu vou começar a seguir. Mas agora eu não quero. Porque mentir, né? Mentir pra ti, mentir pros outros, mentir pra todo mundo. Mas foi sofrimento pra ti, não? Eu me lembro da história, tu na live, que tu teve chorando num banco da praça. Porque era um momento de... Era um momento de aceitação de que aquela maneira como eu tava conduzindo a minha vida, lá na praça, chorando, sim. Esse caminho que eu tenho conduzido a minha vida não tá me levando pra onde eu preciso ir. Choque de realidade. E outra coisa, eu tô mentindo pra mim e pra todo mundo, né? Que eu digo pra mim que eu sou o cara, pode me dar a grana aqui que eu vou transformar num 1 milhão. Tipo assim, eu vou te transformar num milionário. Mas o cara era bilionário, né? Sim, o cara era milionário, era bilionário, né? E hoje em dia, teve até um cara que me chamou hoje, engraçado. Depois que ficou rico, esqueceu os amigos. Aí eu falei pra ele, não esqueci os amigos, mas ficar rico é só a metade do caminho. Permanecer rico, aí que é o problema. Sim. Permanecer rico, que é a história. Aí às vezes você vai ter que abandonar algumas coisas. E o que eu abandonei rumo à riqueza? Velhos conceitos. E a humildade, que é tão... E é verdade, como tu falou. O cara é humilde, não é tão bom, então. Mas a humildade é tu olhar pra ti e comparar tu contigo mesmo, né? Não com os outros. Se tu quiser fazer alguma comparação, te compara contigo, né? Como é que tu estava agora no teu passado e como é que tu quer estar daqui Dificilmente pra uma frente. pessoa faz isso, né? Porque comparar com o outro, sempre vai ter alguém numa situação pior e sempre vai ter alguém numa situação melhor. Exatamente. A vítima, a gente fala alerta de vítima. A vítima precisa sofrer. Porque o que acontece para tu perpetuar a vítima? Ela precisa sofrer. Ela precisa que as coisas não estejam dando certo, porque se começarem a dar certo, ela não poderá mais ser vítima. Não vai perder o seu papel, né? Então, a vítima entra na tua live e é a culpa de qualquer um, menos dele, né? Da vítima, né? E ser vítima, se vitimizar, é uma coisa que tem a ver também com uma geração que teve muito mais facilidades agora, né? A nossa geração é muito difícil, porque a gente não tinha nem espaço para ser vítima, né? Não tinha nem como... Quer ser vítima? Uma Então camaçada de pau. Não, mas o nome não era vítima. Tu tá te fazendo sem vergonha. Tá te fazendo sem vergonha. Tu tá achando que tu é quem? Já veio um relho nas costas, assim. Tu vai ver. Acabamos o sofrimento. É pra te fazer esperto. Caminha rápido.
E tá te corando a parede, por quê? Vai cair a parede. Tu tá arrastando os pés, guri? Eu vi um vídeo de 1939, centro de Nova York, milhares de pessoas passando e ninguém era gordo. Aí, às vezes, o que tem a ver isso, né? Uhum. Por quê? Escassez? É imagem seletiva, eu acho. Não, não. Não. Não, é a realidade daquela época. É sério? É sério isso. Qual Não que havia época que obesidade. foi? 1939, 29 sim, teve o sim, crash sim, da sim. bolsa. Sim. E as pessoas estavam magras, assim, e todo mundo que passava. E aí a gente vive uma sociedade agora que nós temos fartura das coisas. Não só fartura, como tem, digamos assim, uma coisa que não existe. Hoje em dia, as pessoas não fazem mais piquenique. E a cada 5 metros tem um fast food. Exatamente. Tem isso também, né? Fartura de tudo, né? De informação. Então, assim, existe um excesso de informação, mas a cultura e a informação muitas vezes falha aí. Tu tem um pedacinho de uma informação, mas não consegue chegar no... Não consegue juntar isso numa coisa que te leve para o resultado que você precisa. O emocional é muito instável na geração atual. Nossa. É muito difícil. Sim, e tem o capitalismo, né, diretamente envolvido nisso, porque tu pega uma informação que é uma fake news. Eu adoro o capitalismo, mas um dos grandes problemas do capitalismo é que tá todo mundo vendendo tudo. E se tu Mas aprende pra mim o errado, capitalismo mesmo assim é melhor que tudo o resto. aprende errado, aprendeu errado, né, não vou dizer um cara do mal, tá, um cara do mal. O cara do mal te ensinou errado, acabou contigo, cara. O segundo passo dali é se tornar vítima, né? Tu já tem alguém pra culpar. Não, a culpa não é mais tua, já tem alguém pra culpar. E é o ganho secundário, né? Quando não é alguém que te ensinou errado, é o teu filho que tá gritando, é o teu cachorro, é o ambiente que tu tá, né? Alguma coisa não tá dando certo, mas a culpa não é tua. Então essa vítima, ela tem um ganho secundário. Enquanto ela tiver um ganho secundário, enquanto tu achar tem um ganho secundário, vai continuar sendo vítima pro resto da vida. Ou seja, vai continuar sendo pobre, né? Então, começar de novo é deixar de ser Se vítima. a função da pessoa é querer ser vítima, não é querer ser rica, é querer ser vítima. Então tá tudo certo, né? Quanto ao capitalismo que eu mencionei ali, eu não mencionei o capitalismo em si. Eu mencionei as pessoas capitalistas, mais capitalistas, tipo os fakes que só querem ganhar a tua grana. Né? Tem bastante. Por que nós fazemos ao vivo? Nós fazemos ao vivo porque é real, velho. Nós fazemos ao vivo porque é real. É a vida como ela é. O meu gráfico é o teu gráfico. A minha operação, tu está vendo ela em tempo real. Isto é verdade. Mas sabe que foi ontem? Toquei aqui, bati aqui, o casquinho me mata. Ontem até... Mata ele. Não sei quem tava falando mal da Mata corretora ele. que a gente tava operando, né? A Cotex, que a gente opera. Falando mal, falei assim, cara... Por que tu tá falando mal da Cotex? Que isso aqui não opera nela, então não opera a corretora. Se essa corretora não existisse, se as corretoras não existissem, a gente não estava aqui trabalhando, ganhando dinheiro, dando risada. As pessoas são muito malucas, gente. Tu tinha feito um treinamento de 21 dias sobre a gratidão, né? E eu fiz da reclamação, né? Que as pessoas reclamam demais, gente. E reclamar é um claro alerta de vitimismo, não é? Com certeza. Reclama demais. Meu Deus. Deixando claro que as palavras que saem da tua boca espelham o que tu tem no coração, né? Sim. Eu quero juntar isso tudo, né? Temos as pessoas nos assistindo e elas podem estar se perguntando como é que isso junta para eu me tornar consistente no mercado. Então a questão é a seguinte: são três coisas importantes, né? É preciso que você tenha o emocional, você precisa pensar nisso, ter o gerenciamento e ter o operacional. O emocional você pode conquistar através de uma autoanálise, às vezes até terapia. É engraçado porque eu sempre que falavam pra mim que fazer terapia era uma coisa que poderia ser importante, os caras só terapia pra lá. Até que eu comecei a fazer terapia. Até eu mandar um abraço pro André, que é o meu terapeuta. E comecei a fazer terapia e logo que eu comecei a fazer terapia, eu disse,
Só tô pagando eu sou muito boca aberta mesmo. Tô pagando o cara. O cara nem fala grande coisa lá, eu que falo tudo. Mas que barbaridade. Tu é bem boca aberta, não tem mais o que fazer com dinheiro, isso aí tem que te dar ali um tapa nos teus cornos mesmo. Não, eu tava sendo Parece o pai falando Parece bem o pai. assim, né? Eu tava sendo o pai. Tapa nos cornos. E aí, daqui a pouco, eu comecei a juntar coisas, né? E comecei a conversar sobre as coisas. E algumas coisas emocionais pra mim, não que eu tenha que ir lá ficar sofrendo no meu passado, não, eu não penso assim. Eu falei pro cara, deve ser difícil ser meu terapeuta, né? Ele, é bem difícil, né? Porque tu é um empreendedor, né? Tu é um empresário, tu é um cara que sempre pra frente, tu sempre pensando o que tu vai fazer pra frente, não pra trás. Eu não fico olhando pra trás. O psicólogo tava desacostumado a fora do padrão, ué? Então, ele pegou um cara fora do padrão, mas ele é um terapeuta fora do padrão também, daí deu certo. E aí, então você precisa se conhecer. Precisa conhecer as suas emoções, precisa identificá-las. Porque é o seguinte, emoções a gente vai ter. A única questão é a seguinte, quando você tomar o loss, vai vir a emoção. Eu detesto tomar loss até hoje. Sabe que eu não dou mais bola? Eu não gosto de tomar loss. Prefiro fazer tudo win. Mas eu sei que eu vou tomar Sabe loss. que eu não gosto, mas eu... Hoje eu tô até falando que eu gostava de vez em quando. Eu briguei com o Paulo hoje por causa disso. Porque ele disse... Esses dias eu Ele disse fiquei... que gostava de tomar um loss de vez em quando. Esses dias eu fiquei 3 dias sem tomar nenhum loss. Aí tava aquela plantação de alface tudo verdinha e eu já não tava mais nem pelo dinheiro. Era só pra não estragar. Não botar um tomate ali. Não botar um tomate no meio dos verdes. Esse eu não tive problema hoje, por exemplo. Hoje foi tranquilo essa parte aí. Era uma plantação de morango, era verde e vermelho. Hoje tava folha, tinha as folhas e tinha também os frutos. Né? E aquilo ali tava começando a criar uma ansiedade, né? Falei, tô começando a ficar ansioso com isso. Tomara que eu tome um loss logo, que aí eu volto pro normal. Tomara que eu tome um loss logo. Mas aí é um problema que o Paulo criou pra ele e ele criou a solução também. Porque ele fica muito ansioso. Ele tava 3 dias sem tomar loss. E a ansiedade dele tava lá em cima. O que ia curar? Não exagera também, não era assim lá em cima. Claro que tava quase lá em cima, claro, então. Cara, ele tava assim, ó, eu tenho que tomar um loss, eu tenho que tomar um... né? Ele droga. Pediu e lá veio o amigo lá. Lá na abraçar live eu ele. digo que é um cara especial, entendeu? Então Eu vou falar, É um não cara vou falar o que especial, que é. É uma pessoa especial. Pessoa O muito nome é especial. diferente. Não, tá louco. Que Bem loucura. louco. Então, assim, as emoções elas vão acontecer. Aí se não tiver Se a pessoa não tem dinheiro pra pagar um psicólogo. E aí a gente tem uma verdadeira ferramenta, né? Que são os livros. E hoje em dia são quase todos gratuitos, né? Na internet. E você pode ler, né? Você pode escutar. E eu tô falando de um momento... Eu também não tinha dinheiro pra pagar psicólogo, nem psiquiatra, nem nada, né? Isso já é uma fase depois, né? Mas a fase anterior foi eu ler 10 vezes O Segredo da Mente Milionária. E tem uma frase do Segredo da Mente Milionária que tem a ver com o que vocês estavam falando agora. Vítimas jamais ficam ricas. Então, só pra você, se você pretende algum dia, né, enriquecer, talvez, é bom que você saiba que as vítimas jamais ficam ricas. Né? Vítimas não enriquecem, porque senão elas teriam que sair daquele círculo, né? Exatamente. Né? De ser vítima. E no que se refere, claro, né? A grana, né? E aí, então, as emoções, elas são importantes. A gente precisa identificar elas. E sabe como é que faz? É uma lista. Eu gosto das listas, né? Lista tudo, né? Tá, eu sinto isso aqui. E qual é a possível solução? Eu sinto raiva, qual é a solução? Eu sinto ansiedade, qual é a solução? Escrever é ótimo pra isso. Ajuda muito. Agora vou falar assim pra milhares de pessoas que devem estar nos assistindo, espero. Se não é hoje, em algum momento estarão te assistindo. Mas eu já li, já que eu falei milhares, eu já li milhares de livros. E não faz muito tempo que eu virei uma chave. Detalhe, né? Roubados, a maioria. Roubados. Ele gosta de roubar os livros dos irmãos. Não. Vamos deixar bem claro. Eu me lembro que eu era criança. É roubados. Na hora do intervalo do recreio, em vez de ir pro pátio jogar bola, eu ia pra biblioteca ler os livros da biblioteca do colégio. Eu também.
Nós éramos E assinantes. eu pegava livro da biblioteca pública e ainda roubava os de vocês, Sim, eu também pegava na biblioteca pública. né? Márcio, te dá uma dica bem importante. Daí. Se tu não souber onde estão os teus livros, é só ir lá na casa do Paulo. Ah, então, cara, todos os meus Vai lá livros E outra estão assim, lá. ó, se eles têm uns livros que eles chamam de que são deles, eles estão falando errado. Eles só estão cuidando desses livros pra mim. Eles são meus. Esses dias ele começou a mostrar na live lá um monte de livro que ele tinha, coisa e tal. Ele disse, olha só, gente, que incrível! Eu saí na rua e achei esses livros. E aí eu comecei a olhar os cabras... A rua é tão ampla, né? Comecei a olhar cabras... Ah, mas igual aquele Tem meu, até um que eu cara. botei meu nome. Certo, tu botou Tinha fora até e um não cara- lembra? Um era de um cara parecido comigo, tinha até o meu nome dele na capa. É impressionante. Mas, deixa eu falar. Mas então, eu li muitos e muitos livros sobre vários temas. E mesmo assim não virou a chave. Até virar, digamos assim, até muito tempo depois. Eu li até a lista telefônica, cara. Eu já li a lista telefônica. Olha, eu também. vou dizer Só uma que a coisa. história não tava. Não Não, tava a história até era boa. Repetitivo. Eu não gostei que tinha muito personagem. Foi ótimo. Que tava muito repetitivo. Tinha muito ali, né? protagonista. A gente perdia. Mas assim, gente. Mas demorou muito pra virar a chave. Aí, então, é isso que eu tô falando, as coisas vão passando lá na frente das pessoas e a pessoa não vê. E por isso que eu tô tocando bastante nisso, é o quê? Porque eu tô pensando há vários dias, como que eu falo pra uma pessoa? Ontem uma escrita falou, me dá uma dica pra virar a chave. Uhum. Aí que eu comecei a falar umas coisas, o Márcio passou uns operacionais, e eu comecei a falar umas coisas mais interiores, assim, digamos, né? O que falta? Assim, deve ter alguma coisa porque a pessoa consiga entender de uma forma mais rápida. Me parece que tu me deu uma aqui que talvez eu salientasse melhor, que foi o que o Luiz falou, foi o seguinte, ó. Entenda que se a coisa não tá acontecendo em você é porque você não quer. Entendeu? A pessoa Exatamente. conseguir falar isso, ó. Pai, isso aqui não tá acontecendo, é porque eu não quero. Não é porque o fulano não tá me pagando mais. Não é porque o ônibus atrasou, né? Ah, o patrão me demitiu porque ele é ruim. Ou será que eu que não dei meu melhor? Ou melhor ainda, né? A gratidão por ser demitido. Agora eu vou fazer algo útil de verdade, né? De repente tu deu uma luz pra mim, hein? É o que De eu como eu digo. falava às pessoas. Não tá acontecendo contigo o que tu quer? É porque tu não quer. Uma frase, às vezes É uma frase coisa, nesse um podcast aqui ou em qualquer outro lugar. O Luiz falou agora há pouco ali, faz Aí. uma lista. O que tá dando errado? Por que dá sempre errado? Escreve ali, o que eu tô sentindo agora? Pô, tô frustrado. Qual é a solução? Escreve a solução. Não é verdade? Uma lista. O Luiz deu uma dica que fez uma diferença pra mim, cara, pra mim, né? Porque às vezes a gente grava aquilo na cabeça, peguei essa informação, vou usar ela, né? Mas escreve a solução. Bah, Essa dica coisa de aí ouro do- essa. Escutar ouvido, diga assim, escutar Ativamente. boca ouvido e escutar o, digamos assim, ouvido coração, que as pessoas escutam, mas não ouvem, né? Não bate. Eu gostei dessa. Se tu não tem o que tu quer, é porque tu não quer. É por aí. A outra questão que eu gostaria de enfatizar com vocês, ela tem a seguinte lógica. Vamos ver. Vamos pensar o seguinte. Uma pessoa tem uma dívida de 100 mil reais. É. Certo? Esse é o problema dela. O problema da casa dela, da vida. E ela resolve entrar para o mercado financeiro. E ela me pergunta, Luiz, como é que se eu colocar 2 mil, eu consigo fazer 200 reais por dia? Aí eu digo, olha, dá para fazer até 0 reais por dia, né? Você pode, inclusive, perder os 2 mil. Uhum. Então, assim, entenda que os problemas que você tem, que são problemas relacionados a dinheiro, se resolvem com dinheiro. Mas o tempo que você levou para ter uma dívida de 100 mil reais, você não teve a dívida de 100 mil reais hoje, né? Você foi lá e gastou 100 mil reais. Você veio, a sua realidade financeira, ela vem andando há muitos, talvez até muitos anos, e você hoje está com a sua dívida de 100 mil reais. Aí você entra para o mercado financeiro e você deseja resolver a sua dívida financeira essa semana.
Então, assim, entenda que aquilo para a solução deverá acontecer dentro de um tempo também. E que esse tempo Sim. necessitará de preparação. Sim. Você terá que se preparar para que você tenha a solução. Você vai ter que agir diferente, vai ter... A primeira coisa, tem muitas dívidas, então eu vou cortar, né? Eu vou parar de gastar. Porque se você tem dívidas, a solução não é ganhar mais. Não. A solução é parar de gastar. Porque mais dinheiro, mais dívidas. Para de Mais aumentar a dinheiro, dívida. mais gasta. O padrão se mantém. Então, o que é necessário é uma quebra de padrão. E então, é possível a solução, mas ao longo de um tempo, de uma nova atitude. Mas a solução virá ao longo de um tempo. Você talvez precisará de 1 ano, 2 anos, 10 anos. Mas agora me diga uma pessoa que tem 40 anos, 50 anos. Ela pode viver mais 50 ainda. Hoje nós temos a possibilidade real de vivermos 100 anos. E se você precisar de 10 anos para se tornar um milionário, Poxa. qualquer ser humano que vai sair de uma condição de pobreza e em 10 anos será um milionário. Não é que vai necessitar de 10 anos. Para mim, precisou de 4. Mas será que se fosse 10 anos, será que valeria o esforço? Você será uma pessoa que terá uma vida completamente diferente e acesso a tudo que você jamais teve. Mas entenda que os problemas que você criou, Aí, eu que você gastou, que você está endividado, porque você quis, quis. porque você desejou fazer isso. Ah, mas eu gastei de uma maneira inconsciente. Pois bem, a consciência chegou. Você foi inconsciente. Chegou A consciência é isso. Agora eu pergunto pra vocês. O que vocês pensam a respeito disso? De vez em quando tem escrito que fala assim, né? Isso aí que tu falou várias vezes acontece. Muitas vezes. Ah, se eu colocar 10 mil, quanto que eu consigo tirar em um mês? O pessoal acha que não, eu não sei o que passa na Deve cabeça. ser renda fixa. Provavelmente a resposta melhor é nada, porque só de tu fazer uma pergunta dessas, tá na cara que tu não tá preparado, né? Mas ontem eu até cantei uma musiquinha que o Márcio odeia que eu cante na Canta aí, live. então. Ah, canta, meu Deus, canta. lá vem ele. Não é que eu não. odeio a música, eu odeio quando ele Ah, canta. não é a da jiboia, eu não é a adoro da a música. jiboia. Canta, Paulo. É do alto daquela montanha? Não. Ah, esse aí é do Luiz. Não, ontem eu cantei uma música assim, que é o que acontece com as pessoas. Uma parte muito importante do ano, que é o começo, como é que é? Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize, né? O ano que vai nascer. Gente, adeus, ano velho, que nada, gente. Feliz ano novo, que nada. As pessoas repetem. Aí chega o fim do ano, o início do ano, né? Dia 1º de janeiro, né? Vem, adeus, ano velho. Mentira, só pra encher a cara, tomar champanhe, pular ondinha, vai se catar. Começar a fazer tudo de novo. que nem no Mentira, ano as passado. pessoas repetem exatamente o ano passado. Às vezes, quando não repetem, conseguem fazer pior. Sim, consegue se estragar um pouquinho mais. Né? Mais velhos, mais cansados, menos acreditando, menos cada vez mais. Quer dizer, se junta, digamos assim, a população mundial, ou cada um na sua língua, para cantar sua musiquinha, esperando um ano melhor. Esperando que aconteça de alguma forma um ano melhor. Não que a pessoa faça um ano melhor. É repetição. A pessoa repete o que não dá certo e quer um resultado diferente. Isso já não serve para psicólogo, né? Isso tem que ser psiquiatra, né? Que isso aí é coisa de louco, né? Querer diferente, um resultado diferente, fazendo a coisa que não dá certo, Mesma que sempre coisa. fez. Né? Então eu tava cantando essa musiquinha antes, salientando exatamente isso, né? Quer que aconteça? Poxa, como eu falo, as dificuldades, o que tu sabe fazer, as tuas condições te trouxeram até aqui, do jeito que tu é, com as condições que tu tem. Agora, se tu quer mais, aí tu vai ter que procurar em coisas que tu não fez, principalmente nas tuas deficiências, nas tuas dificuldades, né? Como eu falei agora há pouco, né? Se tu acha que tem condição de ter mais, é porque tu tem condições de ser uma pessoa melhor. Mas eu gostei muito daquilo que tu falou, como é que é? Como que tu falou mesmo? Olha aí, já Sou esqueceu, eu. não escreveu. Né? Não, que eu digo, ele falou assim, se não tá funcionando, foi eu que fiz. A culpa é tua.
Eu assumo que eu sou o responsável pela minha vida. E isso é uma chave, fazer as pessoas se olhar e dizer. Eu vou pegar o mesmo exemplo do cara, porque todo dia, né? Posso Todo dia cantar? entra um cara. Não canta. A da jiboia. Não canta. Todo dia entra na Tá nossa live. malvado, mas deixei o cara cantar. Não, canta depois. Canta Tentou depois. cantar também esses dias, foi horrível. Depois eu vou no banheiro ali e canta. Eu vou pegar o mesmo exemplo do cara que entra na nossa live lá no chat lá e diz assim, cara, quanto que eu posso ganhar se eu botar 2.000, né? Normalmente eu digo pro cara estudar, né? Eu digo, olha, cara, tu vai estudar, assiste as nossas aulas e coisa e tal, ensino operacional lá, digo, tem o operacional, tem o emocional, e falo o que o cara tem que fazer. Mas isso que tu falou aí, Não satisfaz a pessoa. isso é uma virada de chave. Nós falamos quase todo dia isso também, né? Quebra o teu próprio padrão. Faça coisas diferentes para ter resultados diferentes, né? Porque se não partir deste ponto de fazer diferente, o cara vai estar repetindo aquele padrão ali. A tua conta já tá alta e ela vai aumentar. Vai aumentar porque tu tá ganhando mais dinheiro, vai aumentar a tua conta, vai aumentar o teu padrão, aumenta a tua conta também, né? Então fazer diferente é isto. É o estudo. Mas o que eu posso dizer? Vou olhar pra câmera lá. O que eu posso dizer pra ti, cara? Que quer botar R$2.000 e ganhar R$200. Eu vou dizer pra ti o seguinte, olha que coisa mais estranha. Quando tu for na padaria amanhã comprar o pão pro teu café, tu vai pelo outro lado da rua e não pelo mesmo lado que tu vai sempre. E quando tu for passar no caixa, passa no outro que tu nunca passou, em vez do mesmo. Começa a quebrar padrões da tua vida, começa a fazer coisas diferentes da tua vida. Penteia o cabelo pro outro lado, né? Não, isso não é Deixa possível. deixa a barba crescer, se tu é sem barba. A minha não cresce também, isso também não vai dar. Mas tu é imberbe. Então faça Não é diferente. nada. Né? Tem uns 3, 4 fios. Eu tô vendo ali uns fiapinhos ali. Sim, fiquei 3 meses esperando a minha barba crescer e nada. É por isso que ele queria que eu tirasse a minha e tem inveja. É. Sim, porque vocês não deveriam estar usando barba. Vocês não deveriam ser os minions. Mas é isso, ó. Quebrar o padrão, fazer diferente, vai te trazer resultado diferente. Não adianta chegar agora, é um negócio novo e eu vou ficar rico hoje. E o que tu falou sobre, assim, ó, daqui a 10 anos... Cara, o que tu acha daqui a 10 anos tu ser milionário? Tu vai ser milionário se tu seguir essa receita. O imediatismo não permite que isso aconteça. Na cabeça das pessoas que já foram condicionadas, né? Cara, se eu tô dizendo pra um cara assim, ó... Cara, segue 30 dias o gerenciamento... Se tu seguir 30 dias, é o teu diploma de trader. É como aprender a andar de bicicleta. Tu vai aprender a fazer isso e vai repetir isso, como o Pedro e o Gabriel que aprenderam a fazer isso já na largada, pra eles é estranho não fazer, né? Então quer fazer, quer aprender. E a Morgana. E a Bruxel. E a Bruxel. Quer aprender de novo, começa a aprender de novo, começa a fazer certo agora, né? Tira o diploma de trader, faz 30 dias. Cara, se tu não consegue fazer isso em 30 dias, como é que tu vai ser milionário em 10 anos, né? Então o imediatismo não permite que a pessoa se aceite, que ela acredite nela mesma. Não é verdade? Mas tem uma coisa que isso aí, sobre os 10 anos. De um jeito ou do outro eles vão chegar e é tão difícil ser pobre, gente. Eles vão chegar igual. Eu queria saber como é ser pobre um dia que todo dia é um saco, né? Ser pobre todo dia. Ser pobre um dia seria bom. Todo dia pegar então você vai passar trabalho para ser rico, então escolha, né? Passa trabalho para ser pobre, passa trabalho para ser rico, escolhe passar trabalho para ser rico. Porque os 10 anos vão chegar. Uma vez uma live inteira ficou muito brava comigo. Esse cara. Eu falei pra eles que daquelas 100 pessoas que já tinham entrado, depois tinha umas 300, 400 pessoas na live, eu disse, olha, o percentual de pessoas que vão estar nessa live daqui a 3 meses é mais ou menos assim, uns 5% de vocês vão estar na live. E só 5% das pessoas que estão aqui nessa live vão ficar ricas. E só 5% das pessoas que estão aqui nessa live vão ser felizes. Eu falo assim, opa, 5! Aí eu falei, aí eu disse assim pra eles, tão bravos? O chat estourando. Tu não tem humildade? Por que tu tá falando isso? Não confia na gente? A pessoa é só se colocar no 5 ali, não precisa, pronto. E eu falei pra eles o seguinte, e se vocês fossem lá no médico e o cara dissesse assim pra ti, 95% das pessoas que têm essa doença morrem.
que tu faz? Tu vai lá comprar o teu caixão? E aí o cara... Aí já começaram a falar diferente lá. Aí eu falei pra eles, porque pra mim, quando me falavam isso, eu pensei o seguinte, bom, 5% sobrevive? Então 5% é o meu 100% agora, né? E como é que faz esse 5% aí que sobrevive? O que eles fazem, assim, tipo... Faz alguma coisa diferente ou é tudo na sorte? O cara faz tem algum tipo de conhecimento que ele vai buscar? Ele acredita em alguma coisa que os outros 95% não acreditam? O cara acredita em Buda? Pode ser que seja seja o Buda. O Buda que salvou o cara, então vamos acreditar no Buda. Mas a questão é a seguinte, ó, se 5% das pessoas eu estou sendo bem querido, 5% das pessoas... É a lei do 80-20, né? Mas eu busquei lá para os 5%, porque no trader 95% perdem. 95% das pessoas tomam um loss ao longo do mês. Depois de 30 dias de operação, 95% perdeu e 5% ganhou. É mais ou menos essa média. Mas o que os 5% que ganham faz? O que o cara que está no 5% faz quando ele toma um loss? Tomei loss, estou no 5%. Como que ele lida com o sentimento do loss? Esse cara que toma um loss, ele quebra a banca? Fazem 3 anos que eu não quebro uma banca. Mas assim, não é nenhum mérito maior do que ninguém, do que nada. Eu só não quebro banca porque eu aprendi a conviver com um loss. Um loss não quebra banca. 10 podem quebrar. Mas um loss não quebra banca. E se você não quer quebrar sua banca tomando loss, é bom que você tenha uma banca bem grande. Se você continuar operando, né? Porque assim. Tem a banca grande e opere pequeno, né? Senão quebra igual. Eu tinha uma live que eu tava operando com R$10 a entrada. E tomei loss. E R$10 naquela entrada que eu tava tomando loss naquela época era bastante dinheiro. Eu tava recomeçando. Numa live tomei um loss de R$10. Hoje o valor mínimo das minhas entradas são de R$500. E quando eu erro uma entrada de R$500, errei R$500. Mas o valor de R$500 pra mim e o valor de R$10 naquela época eram valores diferentes na minha realidade. Então assim, se você quer conviver com loss, será que existe loss? Loss existe, eu sempre falo isso na live. Loss existe. Vai acontecer, não importa, Paulo, que tu fique 3 dias ou 3 semanas sem tomar. Ele vai acontecer. Ah, coisa boa. Ele vai chegar. Não precisa mais esperar. Pronto. Pronto. Isso aí pode ficar tranquilo. Está liberto, irmão. Vai chegar uma hora que tu vai fazer a melhor operação, a melhor entrada, a melhor análise de todas e simplesmente o mercado vai fazer outra coisa. Vai tomar loss. Aposto que o pessoal que tá assistindo diz assim, eu quero passar por isso também, ficar 3 dias sem tomar um loss, É o sonho, mas assim... É horrível, gente. Lidar com um loss faz parte, não faz pra vocês? Vocês falam como pros seus inscritos isso? Olha, cara, o que eu comentei agora há pouco, né? O loss, ele traz um sentimento, né? Não vou voltar ao sistema nervoso central, que a emoção, ela vem, independente de tu querer ou não, tu vai ter a emoção. Vai ter a emoção, né? E como que tu lida com esta emoção, com este sentimento que tu tomou um loss? Cara, aprenda com ele, porque daí tu vai estar fazendo uma coisa diferente. Aprende com loss, traça linhas horizontais, traça trend, traça o raio e descubra por que tu tomou aquele loss. Descubra, escreva. Se você escrever isto, vai ficar gravado na tua mente. Quando tu vê aquela situação de novo, provavelmente tem uma chance muito grande de que ele não te visite novamente. Então, lidar com o sentimento, com essa emoção, porque a emoção vai vir. Quem é que gosta de tomar um loss? Só o Paulo, né? Eu. Então, assim, veio aquela emoção negativa do loss, aprenda com ele. Porque é o que o Luiz acabou de falar. Um loss não vai quebrar tua banca. E quando se diz um loss não vai quebrar tua banca, é porque tu tá seguindo um gerenciamento. Seguir o gerenciamento, o loss não tem problema. Não tem problema e tu aprende a conviver com o loss. É isso? Mas tem um loss que eu fico maluco. Que eu não gosto, né? Que eu fico maluco, mas comigo mesmo, né? Eu assumo isso. Que é aquele que tu toma um loss porque tu foi um bocó. Comeu filtro, fez... Esse aí eu fico maluco, cara. Acontece direto e acontece. Esse eu faço doer mesmo, pra que eu não faça, que eu calibre meus filtros, meus gatilhos, que esse eu faço doer. Quer ver um lindo que eu fiz esses dias? Eu falei pra todo mundo pegar a entrada pra cima e depois eu peguei pra baixo. Tipo, né?
Agora, Eu tomei um loss lindo. E todo mundo fez ruim. Aí o pessoal tudo na live. Ué, Luiz, eu não entendi. Coloquei pra chegar pra cima, pegou pra o baixo. Márcio fez isso ontem, Eu fiz isso ao vivo, cara, também. Eu também. Eu falei, ó, pessoal, pega pra cima. Quando bater aqui, pega pra cima. O pior não é isso. E eu, pum, O perdi pior pra é que eu baixo. só vi quando terminou a operação. Sim, a mesma coisa comigo. Eu achei que pego Eu certo. levei um susto. Eu digo, ué, por que eu tô tomando loss? mas quem nunca também, né? Tá todo mundo festejando. Que isso? Eu entrei com um monte de soros. Que louco. Por que eu tô tomando esse loss? Porque eu sou um bocó. Mas vamos lá, gente. Olha uma coisa. Tu falou dos 95% aí que perdem, né? 5% tem essa vantagem, coitado. Estão né, o jet set, digamos assim. Mas não é assim. Qual é o número de pessoas extremamente bem-sucedidas no Brasil, coitado, que vivem bem, que coitado? Deve ficar mais ou menos nessa base aí também, não fica? Sim, 5% dos brasileiros ganham mais de que 20 mil reais só apenas. Então, quer dizer, não... Vai dizer que... Aí se tu pensar por esse lado, vai dizer assim, porque o day trader é de extremo risco. Não, na verdade... O que é um profissional do trabalho, né? Tipo assim, eu gosto de tomar um loss na corretora de vez em quando, né? Que eu falei, eu não gosto de tomar quando eu sou um bobão, né? Que eu vejo que eu quebrei o filtro ali, coitado. Mas essas pessoas desses 5%, não importa de que setor, eles aceitam tomar um loss de vez em quando, mas não aceitam tomar loss da vida. Eles vão além das suas forças, testando suas capacidades para aumentar os seus limites, porque 5% ganha no trader, mas é 5% de qualquer outra situação que vivem super bem, que vivem muito bem também, né? E sabe outra coisa que é 5%, Luiz? Só que eu vou inverter, vou falar de uns 95%. 95% das preocupações que as pessoas têm nunca vão acontecer. Né? Nunca, só 5%. Quer dizer, as pessoas se preocupam com coisas que nunca vão acontecer. Isso é uma verdade incrível. Entendeu? Deve ser esses 95%, as pessoas extremamente bem-sucedidas devem estar fora desses 95% também. A única coisa que vai acontecer é que tu vai morrer. Sim, o final da história é que tu morre. Eu sempre falo pro pessoal, ó. Eu falo até na espiritualidade, às vezes a pessoa vai lá e me pede um conselho, né? Eu sei que tu tem bastante conhecimento, assim, me dá um conselho, assim, porque eu tô com uma vida muito difícil. Eu digo, não te preocupa, que no final da história tu morre. O final desse livro, quer saber o final do livro? Tem uma história assim que já se sabe o final. O cara morre no final e o cara é tu. E tu é uma pessoa que vai morrer. Mas a questão para ser um trader bem sucedido e ter sucesso, ter dinheiro, eu posso falar sobre essa questão de ter sucesso, ter dinheiro, barará, e vocês estão vivendo isso agora, e para mim a grande alegria, e realmente fiquei 2 anos enchendo o saco mesmo. Ficou. Pô, abram logo o canal. Um é virginiano, o outro é aquariano. Um ficava chorando e o outro ficava pensando, né? O aquariano é sensível e tal. Aquela coisa toda do aquariano, né? Chora. É eu. É o mar. E o Paulo é o virginiano. O virginiano fica planejando, assim. Vou analisar melhor isso. Analisando, vendo aqui. Não, o momento não é agora, entendeu? É depois. Aí tinha que abrir o canal e botar eles dois na frente do microfone. Agora fala, seus caras. Agora vai. Então, assim, eu fico muito feliz de ver que... E eu posso garantir pra vocês. Posso garantir que vocês só precisam continuar fazendo da maneira correta que vocês estão fazendo. E do jeito certo como vocês estão fazendo é sucesso, tá certo? Claro, a gente copia ele. Copiando, né? Pode copiar, é bom? Ué, não, tem um cara aí, não, riquinho, né? Que falou aí que nada se cria, que tudo se copia. Copiar é tão bom quanto o original, uma cópia bem boa, não precisa reinventar a roda. Mas assim, o que eu posso dizer pra vocês? De todo ferrado durante a maior parte das nossas vidas, sem grana. Mas nós sempre fomos pessoas capazes e trabalhadoras. Sim. Mas isso não é suficiente, só isso não é suficiente. Tô modelando. Tá modelando. Tô modelando. Capazes trabalhadores, a maioria das pessoas no Brasil são, né? E não chegam Sim, lá. são pessoas incríveis, são pessoas ótimas. E essas pessoas não é por isso que essas pessoas têm o sucesso. O sucesso tem os seus próprios meios de alcançar. O sucesso tem as suas próprias regras. E essas regras são necessárias serem cumpridas.
É necessário, além de uma capacidade de trabalhar, de refletir sobre as coisas. E de realmente copiar o que dá certo. Se dá certo para alguém, dá certo por quê? Porque ele faz de uma maneira específica que dá certo. Mas isso não é um dos dos males dos pseudo-traders? Por que eu falo pseudo-trader, gente? Porque trader é um profissional que sai de manhã, vai pro escritório trabalhar e faz o seu trabalho muito bem feito. Isso é um trader. Como se a pessoa tem uma loja no shopping, se é uma loja de sucesso, é porque ele faz as coisas direitinhos, como um profissional bem capacitado, e as coisas acontecem. Os pseudo-traders acham que não é trabalho, eu acho que é outra coisa, que é um joguinho, não é possível. É isso que acontece. O que acontece é o seguinte, ó, se você quer ser um empresário, pergunta pra um que já é. Tu não vai perguntar pro padeiro como é que tu faz pra ser bem sucedido nos teus negócios. Tu pergunta pra quem já tem sucesso. Ah, mas essas pessoas que têm sucesso é mais difícil de encontrar. Ué, mas essas pessoas que têm sucesso, na sua maioria, existem exceções, tá? A maioria das pessoas que têm sucesso adoram dar conselho. Tu chega lá naquele teu primo que se deu certo na vida e pergunta pra ele. É claro, e agora que vem a provocação, nada é à toa. Assim, ele é um provocador. Qual é a questão? É a seguinte, ó, existe um preço. A questão é essa. Qual o preço? Qualquer preço. O sucesso a qualquer preço. Era uma coisa que eu tinha me determinado. Olha, eu serei bem sucedido. E farei tudo o que for necessário. Quando eu falo a qualquer preço, eu estou tirando dessa equação a família e as coisas realmente importantes, as pessoas realmente importantes e as coisas realmente importantes. Eu estou me referindo a trabalho. Se eu precisar ter que trabalhar 12, 15, 18 horas por dia, tá safe, eu vou. Se eu precisar me esforçar e aprender tudo que seja necessário, eu vou. Se eu precisar fazer aquilo que eu jamais fiz na minha vida, eu farei. Então, eu estou decidido e determinado para o sucesso. E farei sucesso de qualquer maneira. Não tem outro jeito, não tem outra alternativa. É só essa. Então, existem os caminhos para o sucesso. E você precisa trilhar. E aí os 5%, hoje eu já penso diferente. Eu digo assim, esse 5%, não quero estar no 5%, existe o 1%. Qual é o 5% dos 5%? Tem os que estão no 1%. Né? Vamos lá, vamos descobrir como é que é esse 1%. Tem os que estão no 1%. 5%. Tá, mas qual é a provocação? A provocação é qual zombeteiro. do preço, se referindo ao preço. Na opinião de vocês, né? E qual a disposição de vocês em relação a pagar o preço necessário? E de que maneira vocês interpretam que as pessoas, né? Que estão nos assistindo, quando eu falo de pagar o preço, se vocês acham que essas pessoas que estão nos assistindo e que nos assistirão depois estão prontos para pagar o preço? Pois então. Pois é. Eu falo primeiro dessa vez. Vamos fazer anti-horário. Ele queria falar primeiro. Isso é uma provocação, tá te provocando. Tá bom, pode falar. Não, agora eu não vou falar. Tá, então fala. Agora eu vou falar. Não vou falar. Não, acho é só para incomodar mesmo. Tá, então sobre o preço, né? Eu decidi pagar o preço quando comecei o trabalho, quando finalmente comecei o trabalho, eu comecei com uma frase que eu peguei do Érico Rocha, que roubou de uma americana treinadora de cachorro. Essa treinadora de cachorro lá, que é muito amiga dele, falou: feito é melhor do que perfeito. E essa frase ficou na minha cabeça. E foi o que eu disse pro Paulo no exato dia, no primeiro dia em que a gente ia começar o canal. Né? Paulo, vamos lá. Feito é melhor do que perfeito. E foi assim que começou. Né? E deste dia em diante, eu comecei a pagar o preço para trader, para ser um trader de sucesso. Né? Atualmente, nos dias de hoje, eu tô indo dormir às 4 horas da madrugada. Às 4 horas da madrugada. Vocês acham que é fácil? É fácil e divertido. Porque eu sei aonde que eu vou chegar. Eu tô disposto a pagar o preço, né? E eu faço isso, gente. E eu faço isso todos os dias, né? Então, às vezes me vitimizo porque não tenho tempo para alguma coisa. Mas para isso eu tenho tempo. Para isso eu faço tempo. Eu crio o tempo para isso. Mesmo que eu tenha que ir até às 4 horas da madrugada todo dia. E eu gosto de fazer isso. Eu me divirto fazendo isso. Então, se alguém acha que é muito trabalho, que é pesado... Esses dias brinquei com o Paulo e disse: Paulo, dá muito trabalho ser rico, vamos voltar pro boteco.
Porque chegava final de semana, a gente ia pra um boteco, enchia a cara, fazia um churrasco, dava risada com os gambá Sem contar que jogava um sinuca. e né? jogava Jogava sinuca. sinuca. Jogava uma sinuquinha, 50, a parada. O Paulo era ladrão. Ela é ainda até hoje. Faz tempo que eu não jogo sinuca, nossa. Então é isso, ó. Pagar o preço. Se tu pagar o preço, tu chega lá. E não é só pra trader, pra qualquer coisa que tu queira fazer seriamente na vida. Mas as pessoas, de repente, não vão entender como é que preço, qual é o preço. O preço é a dedicação que tu dá pro teu negócio, pro teu projeto. Porque, cara, Olha, quanto é que Trabalhar. nós estamos cobrando pela mentoria? vamos ver isso aí, né? Quanto é que tá a Que mentoria? olha, O preço. O preço. Olha, eu tô falando de uma pessoa que se queixou comigo. E então eu sei que ela. Eu não vou citar o nome dela, então ela não vai se importar. Se importar também, eu não tô nem aí, já que eu não vou citar o nome. Que ela falou que tava trabalhando domingo, né? Trabalhando no shopping, né? Domingo e tal. Ouvindo desaforo, não sei o que, pra ganhar R$1.800 por mês. E trabalhando até domingo, até as 10 horas da noite, né? Um saláriozinho ridículo, assim, sabe? E isso é pagar o preço também, né? Pô, se a pessoa paga o preço pra viver mal, pagar o preço pra viver bem, isso é mais barato, gente. O que eu quero dizer sobre pagar o preço? É mais barato que quando tu faz o que tu gosta, tu não trabalha nenhum dia na tua vida. Mas lá no shopping ela tem um patrão que vai pagar, ela vai bater o cartão, ela tá dentro de uma estrutura de Tá alguém dentro que de tá estrutura. cuidando dela, né? Sim, ela odeia aquilo, ela não gosta daquilo. Mas vai todo dia, né? Ela vai todo dia e não entende. Eu falava, mas eu não gosto que tu sai do teu trabalho? Não, mas sabe? Aí eu. Então eu digo assim, pagar o preço quando tu faz algo que tu gosta é barato, é muito barato. Caro é quando tu não gosta do que tu tá fazendo, que aí é muito caro, né? Aí é muito caro mesmo. Como o Márcio falou, 4 horas da manhã, dá 3 lives por dia e tal. Isso é tudo barbada. Tu não dava 10 lives por dia? Isso é Tem que ficar barbadinha. 12 horas ao vivo. E outra coisa, né? Como isso melhora até o seu próprio personal, né? Quando a gente fica narrando as entradas, isso melhora muito. Melhora muito. Olha, depois de ensinar 1000 vezes suporte e resistência, é capaz que tu olhe pro suporte e resistência e enxergue o... Porque a pessoa fica narrando, né? Falando, né? O que tá fazendo. Ela tá falando... Sabe que gente que... Eu sempre digo, né? Ensinar e aprender 2 vezes, né? Esses dias um cara me perguntou se eu daria uma mentoria individual pra ele. Eu disse, claro, R$5.000. E é barato. Quantas aulas? 4, 1 hora por semana. E ele disse, acho um pouquinho caro, Márcio. Um pouco caro pra quem? Pra mim, não. Né? Na realidade, quando eu comecei a dar aulas de mentoria individual, Primeira foi 500, não foi? R$500. O cara ficou agradecido, assim, grato. Eu pensei, que trouxa, né? Quer me pagar R$500? Eu tava começando, afinal de contas. E eu nem tava tão bom ainda. Aí eu disse, esse cara aí tá louco, né? Depois eu percebi que ele tava muito certo, que eu disse que as aulas eram infinitas. Até ele aprender. Até ele cansar. Mas já aconteceu, depois que eu aumentei o preço. Olha como as pessoas são engraçadas. Tem gente que tem iniciativa, né? Mas não tem acabativa. Porque a pessoa teve a Inicia, mas não iniciativa de acaba. me pagar. Tu acredita que a pessoa me pagou R$2.000 pela mentoria? E ela nunca fez nenhuma aula. Puxa vida. E eu mandei, né? Todos os dias que era aula, eu mandava lá o link e tal. Ela não entrou nem pra me dizer. E teve uma outra que me pagou também a mentoria e fez uma aula. Que loucura isso. E depois ela só me dizia assim, não, que eu ando muito ocupado, não sei o quê. Eu não devolvi o dinheiro, porque todo dia eu reservei aquele horário para aquela pessoa. Eu não botei outro aluno no lugar. Ela que não foi fazer aula. Uhum. Então, assim, quando eu faço as mentorias em grupo hoje em dia, as aulas às vezes tem 200, começa 200 alunos, 200 e poucos alunos, né? Mas no final, na aula final, né, da mentoria, aí às vezes tem 30 alunos. Então, assim, tem muita gente que tem iniciativa, mas não tem acabativa, terminativa. Então, Começar e terminar, cara, isso aí, ó. Isso, olha, vou dizer pra vocês. é como academia que tu Raridade. paga 1 ano e vai só um Será que dia. essas pessoas vão chegar na frente do espelho e vão dizer assim, não, eu não acabei porque eu não quis? Não, é que o professor é ruim, porque é bem mal. Falou uma coisa que eu não gostei.
eu tenho que falar uma coisa que a pessoa não gosta, né? Então volta, né? Às vezes é chata. Teve uma, coisa que tu não... teve uma época da nossa vida, eu e o Paulo, nós vendíamos pacote para academia do Parcão, que não existe mais hoje. vendia Hoje não muito existe aquilo. mais. Mas tinha 10 academias do Parcão em Porto Alegre, né, Paulo? Tinha umas 10. E nós vendíamos isso por telemarketing, com aquele Telemarketing. telefone de discar, gente, com uma lista telefônica na no mão. lado, e nós vendíamos. A coisa mais comum de acontecer era nós vender um pacote de 1 ano e a pessoa ir só um dia na aula, mas ela pagava 1 ano. Já pagava um ano direto. Pagava 1 ano, a gente dava a promoção da promoção, né? Tu paga 1 mês e ganha 12. Não, eu vou falar por mim. Eu entrei no passado, entrei muitas vezes em academia, entrava, pagava e não ia. Não. Agora, nessa nova fase da minha vida, eu nunca gostei de academia. Mas depois que eu comecei a fazer grana, aí também caiu uma outra ficha. Eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso ter essa energia, essa disposição. E eu já estava focado, olha só a diferença. Eu já tenho foco nisso. Quando você consegue ter foco em uma coisa, fica mais fácil ter foco nas outras também. E hoje, por exemplo, eu raramente não vou na academia. Eu vou quase todo dia. E ainda arrumei um treinador lá que fica me enchendo o saco se eu não vou, né? Tá, tu vai vir, né? Ele fala, né? É lógico que tu vai vir, né? Às vezes eu vou só porque o cara fica me enchendo o Só saco pra pra eu eu não ir. ficar incomodando. Mas a questão é o seguinte, ó. Uma coisa que deu certo sobre isso. Quando eu tive foco pra fazer dinheiro, eu fiz dinheiro. Quando eu tive foco pra ir na academia, olha como é que eu tô. Tá forte, tá fortinho, tá fortinho. Eu fiquei mais forte, mas eu fiquei mais forte também mentalmente, porque a força física, ela também tem essa questão da questão mental, né? E olha só que loucura. Hoje eu me sinto um sujeito focado. E o Paulo tem muita importância nesse negócio. Eu sempre vou citar, que um dia eu cheguei lá na casa dele e disse assim pra mim, Luiz, tu não tem que ganhar 1 milhão de vezes, tu tem que ganhar milhares. E é como vocês acabaram de dizer, uma coisa que uma pessoa te diz, que pra ela, É sabe? o clique. Mas o clique pra ti. Exatamente. Então esse podcast, essa live com vocês, e as lives que nós estamos fazendo, eu não sei se a gente vai atingir milhares ou milhões de pessoas. Mas uma coisa eu posso dizer, nós estamos fazendo nosso papel. E eu não poderia estar mais feliz por isso. Porque, é assim, eu faço questão de fazer esse podcast com vocês. É com vocês que eu quero fazer o podcast. Ah, mas traz o convidado. Eu não quero trazer os convidados. Tá, em algum momento a gente vai trazer um convidado, pronto. Mas vocês, nós... Cara, a gente tem uma inesgotável... dá pra escrever um livro cada um aqui sobre as coisas que a gente viveu, né? Exatamente. Então, assim, eu não tô pensando assim, nós temos que atingir 1 milhão de pessoas no podcast. Que bom que a gente atinja. Mas o que a gente tem que fazer pro número de pessoas que a gente tá fazendo, a gente tá fazendo o nosso papel. Exatamente. A gente só está fazendo. Só vai fazendo que pronto. E a gente não precisa se preocupar. Faz o nosso melhor. É o que eu falo. Enquanto a gente não descobre um jeito de fazer Eu não melhor crio ainda. expectativa, eu só vou fazendo. Exatamente. Muito bem. Então, assim, ó, vocês são meus irmãos e eu tenho muito... É uma coisa de gratidão, né? Eu tenho muita gratidão e descobri recentemente que eu tenho muito amor também. É uma coisa da espiritualidade, né? Já fiquei arrepiado. Ai, que loucura. Mas, assim, essa gratidão pela vida de vocês. Quando recentemente eu vi os meus 5 irmãos, todos juntos no mesmo lugar, e estourou a gratidão, né? Porque a gente é irmãos, nós somos parecidos em tudo. Inclusive nas histórias, né? Principalmente nas histórias. Sim, muito parecido. Mas assim, ó, vocês estão fazendo o que tem que fazer. E estão fazendo um belo trabalho. E tu também tá fazendo um excelente trabalho. Sim. Magnífico. Acabou. Grande mestre guru. Guru, quase um zumbido. Gabriel. Faz uma aguinha aí, Gabriel. Eu não sei se temos mais perguntas. O nosso mestre ali, agora vai aparecer aquela voz dourada. Quase que Nosso giro. diretor técnico. Aquela voz. Eu tô em Menino silêncio, de só ouro. ouvindo, saboreando, Ah, aprendendo obrigado, aqui menino direto de da ouro. técnica. Enquanto vocês falam aí das histórias de vocês, eu sempre aprendo muito. Hoje não tenho perguntas, né? Mas eu agradeço por vocês estarem presentes aqui no estúdio e agradeço esses ensinamentos
que sempre engrandecem a gente. E já deixou um tostão da tua voz para o Brasil também. Gratidão. Só a voz. Agora Só a é- voz. A imagem nunca. É o nosso Lombardi. Agora eu criei uma meta pra equipe. Nós temos uma equipe, né? Obrigado, Gabi. Quando eu comecei sozinho, né? E vocês também, né? Daí depois a gente vai, né? Traz o filho, traz a Exato. família. E vai crescendo uma equipe, né? E aí eu criei um projeto pra equipe. Do final de ano, levar todos eles pra Cancún. Mas, Ladrão. Eu Quando chegar falei que eu perto ia do- pra Cancún, vou junto na Pode ir equipe. junto. tu tava precisando de uma ajudinha lá no fim do ano, né? Ah, viu? Vou ir pra equipe. Só Tu queria que participasse de umas lives lá no final Viu? do ano, né? Dá aula lá, a gente vai fazer um treinamento lá e tal. pra quem Boa, quer. tô dentro. Então, assim, o que eu quero capinar convidá-los... o pátio. Eu também quero convidá-los e convidá-los para que sejam palestrantes num evento que eu vou fazer em outubro. É o meu primeiro evento presencial em Porto Alegre. E aí vocês vão escolher um tema, né, para tratar legal. nesse evento. E vai ser uma realização pessoal. Eu sempre falo que o primeiro evento é o meu, né, para mim. É uma Sim. realização para mim. E evidentemente nós queremos que as pessoas estejam presentes para que a gente possa trazer essas experiências, né? E uma coisa que eu sempre falo, e eu gostaria que vocês falassem também para as pessoas é: cara, jamais desistir. Desistir não é uma opção. Porque só perde quem desiste. E aí? Tem um livro que eu gosto muito. Tu fala do Segredo da Mente Milionária. E eu tenho um livro que eu gosto muito que se chama Mais Esperto que o Diabo. Sensacional. Gente, ali tem algumas viradas de chave sensacionais, né? E uma das coisas que eu captei nesse livro é exatamente isso, né? Como fala? O ouro está a 1 metro. Está a mais uma cavada só, está o ouro e as pessoas desistem muito perto. Quando as pessoas desistem, elas já estão muito perto de alcançar o sucesso, elas desistem. E volta tudo para trás. Porque não adianta desistir, né, Luiz? Porque tu vai continuar vivendo, né? Então por quê? Já que tem que continuar fazendo alguma coisa, faz. Vai sempre atrás dos teus sonhos, que em algum momento vai funcionar. E é o que eu digo. Tenta até conseguir. A coisa do fracasso, né? Da maneira como nós fomos criados, a gente era criado com uma ideia assim, de fracasso, né? Que a gente estava fracassando. Talvez a gente tenha sentido em algum momento que a gente nem era querido, assim, né? A gente não era os filhos desejados, né? Ah, não. Com Tu certeza não mata a pau os seus filhos desejados. Às vezes, quando a gente fazia Não. Às vezes, quando a gente pensava fora da caixa, assim, e fazia alguma coisa um pouco surpreendente para o nosso pai, ele dizia, até que tu não é tão inútil. Então assim, mas eu tô falando isso do nosso pai, que viveu isso, né? Porque Praga desgraçada. talvez nesse momento você que está nos assistindo não esteja sendo motivado, né? Talvez as pessoas estejam dizendo que você não é capaz, que você é um fracassado, que tudo que tu faz não dá certo, que tu é vagabundo, que tu tá nesse computador jogando o dia inteiro. E talvez muitas vezes você tenha agido de maneiras que realmente confirmou essa opinião que as pessoas podem ter a seu respeito. Porque talvez você tenha tentado coisas que não deram certo mesmo. E você talvez não estivesse preparado para fazer essas coisas. E ontem eu estava ouvindo uma coisa que realmente faz todo sentido, né? O Harrison Ford, ele era carpinteiro aos 32 anos. É o cara que fez Guerra nas Estrelas e o Indiana Jones. O Harrison Ford é o Indiana Jones, né? A Oprah foi demitida aos 23 anos. Então, a maior parte dos empresários, os milionários, começaram depois dos 40 anos. Se você está assistindo essa live e nem chegou nos 40 ainda, saiba que você ainda está na fase de errar bastante. E começar a ficar rico aos 40. Muita gente que não tem faculdade, que não tem muita escolaridade, que tá arrebentando. Acreditando, né, que é capaz. Então, tentar até conseguir é o contrário de desistir, né? Tenta até conseguir. Até conseguir, gente. Não importa se as pessoas não acreditam em você, porque na realidade é você que tem que viver a sua própria vida. No final do dia, quando tu vai botar a cabeça no travesseiro e fechar os teus olhos,
vai aparecer a maior evidência de todas. Você está sozinho. Você é um ser único. Nasceu sozinho. Ah, mas eu sou gêmeo. Sim, mas você teve que sair um primeiro, né? Nasceu primeiro. Você é uma pessoa única. E só você é como você é. Não existe nenhuma pessoa igual ao Paulo. Nem igual ao Márcio, nem igual ao Luiz. Nós somos diferentes. Nós somos irmãos, nós temos muitas coisas em comum, mas também nós somos diferentes em muitas coisas. Você é único, você é um ser humano único, incrível. E o mundo não seria tão legal se você não estivesse nele. Você está nesse mundo por um motivo. E sabe, sucesso... A gente fala sobre sucesso financeiro porque nós somos traders. Mas sucesso mesmo é ser feliz. Se você não vai ser o cara mais milionário do planeta, você vai ser feliz com as coisas que você tem. Mas se você está no mercado financeiro e não está tendo sucesso, talvez isso, com certeza, possivelmente, esteja te fazendo ser infeliz com isso. Se você quer fazer sucesso no mercado para ter uma boa vida, uma vida equilibrada, saudável, é isso aí. Agora, se você está fracassando no mercado, talvez aí venha a pergunta: o que eu ainda não sei? Ou que ele ainda não se tornou, né, Luiz? Porque às vezes a pessoa tá fracassando no mercado e tá olhando pro mercado. Tá se repetindo. No momento que ela tinha que tá olhando pra ela mesma, né? Que o gráfico é o gráfico. Tem né? 24 horas de gráfico, sempre tá lá. Né? Exatamente. Depende, é isso que eu falo, né? Se a pessoa quer que ela algo melhor, ela tem que se tornar alguém melhor. E aí o que acontece? Isso que tu falou aqui à noite a gente vai estar sozinho. A dificuldade hoje é estar sozinho, porque é muita distração. É distração de tudo quanto é jeito. É televisão, é isso, é aquilo, é telefone, é meme, é TikTok, a pessoa se distrai demais para não pensar, para não conseguir se ver, para não conseguir se perceber. Claro que isso tem motivos, né? Que Quando no assunto. começa isso? Quando é que começa? Vou te perguntar, Luiz. O cara quer ser trader hoje, agora. Ele tem que decidir agora. Diz uma coisa para um cara que quer começar agora. Neste momento, o cara quer ser trader. Ele já opera, tá? Ele já opera, não é trader. Ele só Ele opera. quer ser um trader. Ele quer ser um trader. Olha, eu brinco na live que é o seguinte: toma vergonha na cara, né? Para de tomar loss, tchê. Ele já opera. Já opera. Para de tomar Ele loss. quer ser um trader. O cara assistiu o nosso podcast aqui. Então eu vou dizer pra esse cara assim, ó. O cara dá um soco na mesa e dizer, eu vou começar agora. Tá, e se a mesa for de vidro? Se for de vidro, dá um soquinho menor. Dá um soquinho menor. É um soco na cara. Eu vi aqui, era de vidro aqui, ó, dá um soquinho menor, tá? Dá bem fraquinho. Começa de novo, começa da maneira correta. Dá um soco no Começa da microfone maneira aí pra correta, ver né? como é. E o que eu vou dizer pra vocês? Acho que a gente Eu vou falou. dizer uma palavra: comprometimento. Tenha comprometimento com você mesmo. Após tomar essa decisão, eu vou ser um trader de sucesso a partir deste momento. E tenha um compromisso com isso. Pague o preço. Paga o preço. O preço do aprendizado, né? Siga, busque o conhecimento onde você quiser. Não precisa buscar só conosco. O conhecimento é gratuito. Entendi. Não é isso? Eu vou Vou dar fazer. uma dica prática. fazer. Toma um loss e sai com um cachorrinho. Comprou um cachorrinho. Não, compra um cachorrinho e sai com ele depois que tu tomar um loss. Porque assim, a maior parte dos loss que as pessoas tomam, dos próximos loss, é porque elas ficam com raiva, É né? porque elas tomaram o primeiro. Tomaram o primeiro. Então toma o primeiro loss, Elas não querem ficar sozinhas. vai no banheiro fazer um xixidinho. Pega o cachorro de uma ONG, viu, gente? Em vez de comprar, vai lá numa ONG e pega o cachorro lá. Pega o Não gato posso e leva comprar pra um passear. cachorro? Vai levar um gato pra passear, é uma É dinâmica. horrível. tá vendo? Dinâmico, bem devagarinho, bem devagarinho. Então é o seguinte, ó, respira. Não haja só por impulso. Se você vai ficar brabinho... O Márcio falou outro negócio, foi como são as chaves, né? O Márcio falou um negócio uma vez, e eu falo todo tempo na live. Não fica com raiva, fica com raivinha. Diminui a coisa. Fica com odinho. Aí eu não falo vou pra todo nem mundo falar que eu escrever acho odinho. disso. Aí eu falo pro pessoal, o pessoal fala que tá com odinho. Com odinho. Todo mundo fala que tá com odinho. Se meu pai tivesse aqui, ele ia
tapa no teu Mas não tem como eu não rir falando que tá com odinho. Sim, é muito Não tinha como eu falar. Sabe aquele loss inesperado, assim, que tu dá um grito assim, cara, né? Então faz. Que raivinha! Que raivinha! Que odinho! Eu tô com uma raivinha enorme aqui nesse momento. Então, ao invés de ter raiva, tem raivinha. E ao invés de ter ódio, tem odinho. Porque raiva e ódio são sentimentos muito fortes. Exatamente. E quando fizer win, não, fica feliz, fica felizinho. Felizinho, tá felizinho. Eu tô tão felizinho, porque se você é extremado nas reações, esses dias eu cheguei no apartamento, o Gabriel tinha feito um game lá, eu acho. Mas eu tava lá no quarto andar ainda. E ele tava pulando lá, né? Mas sabe que eu- dava pra ouvir de dentro do elevador. O Gabriel falando. Eu vejo que uma das fases seria interessante a pessoa conseguir ver isso exatamente como o que deveria ser, né? O que deveria haver, que é como um trabalho. Meu trabalho, tipo assim, eu contrato, o cara opera muito bem, mas ele não tem gerenciamento. Aí eu contrato ele, não, tu vai trabalhar pra mim, tô aqui a tua banca, tu vai fazer tantas operações por dia pra mim, tá? Quando bater nesses gatilhos e estiver dentro desses filtros. Tu não tem que fazer nada diferente do que eu tô te falando. É como uma pessoa que trabalha, um profissional bem capacitado, que vai dar... O cara é, sei lá, é engenheiro mecânico. Eu quero que tu faça isso aqui, uma máquina assim, assim. Ele vai fazer exatamente daquele jeito. Né? As pessoas não veem como trabalho, então por isso que elas ficam muito felizes ou muito tristes. É trabalho. E se contratar um operador pra ti fazer as tuas operações, diz assim, ó, segue esses filtros, Sim. faz só isso aqui. O cara vai ter um monte de win durante o dia, daí Foi o que chega eu disse. Aí ele vai chegar em casa... Vou fazer pra mim. Agora tá. Vou fazer do jeito que eu quiser. Vou fazer pra mim e não Aquele vou precisar desgraçado, de... meu patrão, É, fica brincando. me enchendo o saco lá, eu não vou analisar isso aqui, Aquele nada. feliz. Tá Agora vai meu salário aqui. Entrada. E o teu patrão é o quê? É o dono da corretora. O que o teu patrão é? Eu vi. Dono. Tem uma pergunta aqui do Gabriel, olha só. Gabriel pergunta pro Luiz. Do Ed Júnior, melhor dizendo, não é do Gabriel. O Gabriel ele disse assim que vendeu todas as ferramentas de mecânica para fazer mentoria. Esse é o Gabriel. O Ed Júnior diz assim, ó, Luiz, quando foi a sensação que quando você ajudou a primeira pessoa a mudar de vida e quem foi essa pessoa? É uma excelente pergunta. Obrigado. É o Ed Júnior? É o Ed Júnior. Obrigado pela pergunta. Uma das primeiras pessoas que eu ajudei a mudar de vida, ele era meu mentorado da turma 3. E ele também fazia parte das minhas lives. Um beijo pro Ivan. Ivan, querido, ele tem a live dele já há mais de um ano, né? E ele foi um cara que um dia ele estava na sua casa e ele ainda estava trabalhando comigo e também fazendo algumas obras, algumas coisas. E um dia ele abriu a gaveta da despensa da casa dele e ela estava vazia. Aí eu disse, não é possível. Não é possível, tu é trader. E a gente vai trabalhar para que nunca mais isso aconteça na tua vida. E esse ano passado ele comprou uma casa de 700 mil reais e comprou 2 carros. Um é de 250 mil, ou seja, ele já tem um patrimônio de mais de 1 milhão de reais. E é um cara que é um grande amigo meu e ele mudou completamente a vida dele. Mas o Ivan é uma dessas pessoas, né? Eu já treinei mais de 2.000 pessoas. Então, assim, eu tenho muitos alunos, eu tenho muitas pessoas que mudaram radicalmente suas vidas. Mas todas elas que mudaram de vida tomaram a decisão de fazer isso, gente. Elas mudaram porque mudaram, né? Elas mudaram porque elas Como quiseram. O Gabriel que tá dizendo aqui que vendeu todas as ferramentas da mecânica para fazer a mentoria. Uma vez um aluno meu, eu falei pra ele falou que não tinha dinheiro pra ter uma banca profissional. Aí eu disse pra ele, olha, faz o seguinte então, dá uma percorrida na tua casa. Isso é uma pesquisa do Mercado Livre que quase todo brasileiro tem 4, 5 mil reais de coisas inúteis dentro de casa. Dá uma percorrida na tua casa e dá uma olhadinha se tu tem alguma coisa que tu possa vender pra investir na tua banca. Tu já é profissional, tu só não tem dinheiro. Porque existe uma grande diferença para um trader profissional. Eu posso alavancar uma banca de 100 para 10 mil? Pode, mas é mais difícil. Se você quer fazer dinheiro, é muito melhor se você já tem dinheiro ali. É muito mais tranquilo. É muito mais tranquilo eu pego 10 mil reais para fazer mais dinheiro do que se eu tenho que pegar 1.000 para transformar em 10 mil.
Dá pra fazer? Dá, mas dá muito mais trabalho. É melhor se você já... Se tem como você ter a sua banca profissional, lógico que você tem que ter a sua banca profissional. Óbvio. Sabe o que aconteceu com esse cara? Ele tinha tido uma empresa. E pasmem vocês, ele vendeu mais de 80 mil reais de coisas inúteis que não usava mais. Que loucura. Máquinas que estavam na garagem. Resultado, terminou até se mudando. Porque descobriu que aquela casa onde ele morava, só ele e a mulher agora, nem era adequada pra eles, foram morar na praia. E ela é a vovó trader e eles dois são trader. Tu vê, cara. Ela tem, olha só, essa mulher é tão impressionante a história dela, que ela foi considerada uma pessoa sem capacidade pra aprender. Ela tem dislexia. E o pai dela dizia que ela era uma inútil por conta desse problema. Ela se formou em 3 faculdades. Bah. Caramba. E ela aprendeu trader primeiro que o marido. E era muito engraçado que às vezes ela entrava na live e ela trocava as palavras, né? Dislexia, né? Ela não conseguia proferir algumas palavras, né? Ela tirava o S ou tirava o R das palavras. E quando eu fui ensinar trader pra ela, era muito difícil, porque ela às vezes não conseguia diferenciar. O que é suporte, o que é resistência? É a dislexia. Essa mulher se transformou numa trader profissional. Cara, uma pessoa... Eu li isso. Se tu conseguir mudar a vida de uma pessoa no planeta, com tua vida tu conseguir mudar, tu já fez assim, um trabalho impressionante. Porque uma pessoa, lembra de toda a ancestralidade? Pode mudar. Essa pessoa pode ser uma pessoa que transforme... Agora se tu fizer com isso com milhares... Nossa. Né? Então, assim, o nosso papel como educadores, cara, a gente não sabe. Esses dias entrou um cara que fez a T3 comigo, um menino. O Vitinho entrou hoje. Ele falou, Luiz, eu agora tô com 14 anos. Tu lembra de mim quando eu operava com meu pai com 9 anos? Eu sou trader profissional agora. E eu vou estar na tua próxima Mastervaz. Então, assim, é incrível. É impressionante, é chocante. E todos os dias nós temos relatos de pessoas que mudaram de vida. O Gabriel, que tá aqui, há 5 meses atrás nunca tinha andado de avião. Agora ele virou o homem mais viajado de... Sim, agora tá pra baixo e pra cima. Então, assim, ele mudou a vida dele. É um menino. Ele tem 20 e poucos anos. Mas, assim, o Gabriel é um milionário em ascensão. em ascensão. Né? Tá Ou seja, é um cara que tem todos os recursos. Uhum. E a capacidade desse guri é uma coisa absurda. A Marcele é uma guria, assim, que eu fico, assim, chocado, né? Com a capacidade, a inteligência, a agilidade. E assim eu vou desenvolvendo as pessoas da minha equipe. É o Pedro, que é um menino que tá fazendo psicologia. Um menino, assim, que é fora do normal. A Morgana. Eu fico, assim, o pai mais orgulhoso do mundo, né, cara? Porque as pessoas chegam pra mim e falam assim, tua filha é genial. Tua filha é tua cópia, mas é uma cópia até melhorada, até. Eita. De volta e meia, ela já chega pra mim, ela já, pai, porque isso, porque aquilo e tal. E eu tenho pessoas do nosso time, a Elisa e vai, né? Desenvolver essas pessoas, porque agora eu desenvolvo o meu time também. O Dudu não tá trabalhando também? O Dudu recebeu o primeiro salário dele. Salário não, eu fiz questão de dizer que não era salário. Participação societária por genialidade, foi isso que eu chamei. Sabe, né, que o Dudu, no primeiro do ano, eu fiz um acordo com o Dudu, ele assinou ali um papel em branco. Que o Dudu é gênio, né? O cara é um gênio. Então, assim, eu falei, ele tem umas ideias pro TikTok. Eu digo assim, nossa, e o filho tá viralizando ele, filho, com 12 anos, tá viralizando no TikTok. Já tem 2 vídeos virais lá no TikTok. Ele criou lá o negócio e botou. Inclusive, E qual é a questão? Eu tenho uns filhos e pessoas que trabalham comigo dizem assim, coisa boa trabalhar contigo, coisa boa ser teu filho. Quando o filho chega pra gente e diz assim, coisa boa ser teu filho. Então, assim, a gente sabe que tá fazendo o nosso papel. Sim. Então, assim, é demais isso. Eu descobri recentemente também que a minha missão no planeta é ser um educador. Eu recebi isso da espiritualidade. A tua missão no planeta é educar pessoas, ensinar pessoas. Coisa mais linda, eu já sei o que eu tenho pra fazer. Vai. E olha, poucas pessoas que conseguem ter a percepção do que tem pra fazer, né? As pessoas só vão fazendo o que aparece, né? Não sabe o seu propósito. Né? Eu acho que nós sempre fizemos isso, na verdade, né? De ensinar, né?
Eu sempre tive isso dentro de mim, de ensinar, sempre gostei de ensinar, na verdade, né? Em qualquer setor, não só no trader, né? Então acho que isso já é da nossa família mesmo, viu? Já é uma missão da família. É uma questão familiar, né? O Lucas Melo Trader pergunta pro Luiz aqui, mas acho que se estende, né? Qual foi seu erro nos 2 primeiros anos de operação? Um erro. Eu já ia dizer todos. Nos primeiros 2 anos de operação de opções binárias, né? Porque eu já tinha aprendido, anos atrás eu tinha aprendido B3, né? Mas quando eu resolvi me dedicar exclusivamente ao mercado financeiro e às opções binárias, os primeiros erros, primeiro foi uma falta de humildade. De realmente entender este mercado, como ele funcionava, com as diferenças que ele tem do mercado tradicional. E essa humildade é de aceitar que você não sabe tudo. De que existe uma outra estrutura. E até hoje eu falei, se esse negócio é um jogo, ele tem regras. E até pra jogar tem regras. Lembra do joguinho que a gente fazia no campinho lá? Tudo tem um padrão, tem. O goleiro tá aqui desse lado, que é do outro time. O goleiro tá aqui. Aí tu vai lá e faz um gol no goleiro do teu time. O que a galera da vila vai fazer contigo? Se for lá, Pode te esfolar vivo, tu vai ter que largar, né? E aí é o seguinte, se a regra do jogo é fazer gol lá. Se eu fizer gol aqui, eu tô ferrado. E no trade, nesses 2 primeiros anos, a goleira que eu tinha que fazer gol era aqui, mas eu tava fazendo gol na outra. Porque eu tava achando que eu que sabia. E é a seguinte, as regras já existiam ali. Só que eu queria fazer as minhas próprias regras. E aí a galera tava me enchendo de porrada, né? A vila tava toda caindo em cima de mim, né? Um beijo pro pessoal da vila. Vila. Sim, manda um beijo pra eles, senão eles vão te cagar a pau. Vamos se lembrar um dia que eu fiz um gol errado lá e tal. Então assim, pessoal, uma coisa também sobre isso é o seguinte, ó. Eu passei 2 anos errando mesmo. Nos 2 primeiros anos. Mas faltava a consciência da educação de seguir as regras. Quando eu aprendi as regras, eu descobri que eu conseguia ensinar as pessoas a serem consistentes em menos de 2 anos. Eu já treinei pessoas que ficaram consistentes no mercado para sempre em 4 meses, em 3 meses. Mas aí eu fico assim, né? Pô, que coisa, né? Eu mesmo levei 2 anos para aprender isso que eu consigo ensinar em 3 meses. Porque tu é um bom professor, né? Um bom educador, né? A pessoa pode até levar um tempo para aprender, mas leva bem menos para ensinar, porque ela filtra o que funciona. ensina de uma maneira mais eficiente do que a maneira que aprendeu, né? Teve que captar tudo para aprender, aí pegou, botou tudo num bloco e minimizou. O que eu vejo que é uma das grandes dificuldades da pessoa que começa no trader, que tá operando, que não é um profissional, digamos assim, ainda, não se percebe, não tá sacando, né? É o quê? A pessoa, ela não sabe muito e ela já quer mudar o jogo, né? Sim. Ela quer mudar o jogo. Tipo assim, ó, eu não sei fazer esse negócio, mas eu acho que se eu fizer assim, eu atalho e chego mais rápido. É muita loucura isso, né? Tu não sabe fazer e quer mudar o jogo. No mínimo tinha que saber tudo desse negócio pra depois querer achar algum atalho, né? É louco, né? Porque É uma loucura isso. Cara, é uma coisa muito louca, porque o ser humano adora um atalho, né, cara? Nossa. Fala a verdade. Claro. Tu diz pra ele, ó, se tu fizer tudo certinho, em 1 ano tu tá bem. Não, eu quero 1 mês. Não, mas então dá pra fazer em 1 mês. Eu vou fazer muito certo 2 vezes, que eu faço em 6 meses, né? Os caras nas lives falam muito assim que eu sou velho, né? E aí você fica me perguntando a minha idade. Eu fico dizendo que eu nasci há 10 mil anos atrás, né? Eu digo, ó, eu nasci há 10 mil anos atrás. Isso é o que eu encontrei Ó, na internet. a Siri quer participar do podcast. Siri, fica na tua. Aqui é o mais. E Da aí, Siri. gente, eu aprendi... eu já nasci há 10 mil anos atrás, né? E os caras dizem que eu sou velho. Aí eu digo, tem uma vantagem, né? Eu já cheguei a ficar velho, vocês não sei se vão durar, né? Então, não sei se tu vai durar, se tu vai chegar na minha idade. Mas a questão é a seguinte, ó, a experiência não pode ser descartada. Porque nós tivemos tantas situações difíceis na vida que nós ficamos resilientes, o couro é duro mesmo. Curtido. Então, apanhar demais da vida, às vezes te ensina a resistir. Eu nem digo a bater, porque a vida bate mais do que tu. A vida para de te bater quando ela percebe que mesmo que ela te bata, tu continua enfrentando, vai em frente. E vai em frente, e vai em frente. E talvez alguém já tenha visto, esse é o discurso do Rocky,
no filme Rock um Lutador. Se você se abaixar, ela vai te bater até te colocar de joelhos. E quando ela te colocar de joelhos, ela vai te derrubar. E o vencedor não é aquele cara que continua batendo, ele continua avançando. E ele continua resistindo. E é assim que se vence uma luta. É assim que se vence uma luta. Você continua mesmo que seja difícil. Pode parecer até impossível hoje. E em alguns momentos da minha carreira como trader eu achei que seria impossível. Eu pensei muitas vezes em desistir. Não vai dar certo. Mas sabe, vou mais um dia. Ah, mas sabe que algumas vezes, no processo de aprendizado, digamos assim... Ô, gente, eu vou salientar uma coisa pra vocês, que quando a gente fala o que errava... Vocês podem ouvir, assim, prestem atenção nisso. Traders profissionais falando sobre esse assunto, eu, Luiz, mas você perguntar pra ele o que mais tu errou e tal, a pessoa nunca vai falar de algo técnico, gente. Como o Luiz falou que era a questão da humildade. Sabe? Tu vai perceber que nunca tá dentro do gráfico, tá dentro da pessoa. Ah, porque eu era orgulhoso, porque que eu não fui humilde e tal. Não é o gráfico, né? Não é essa percepção, eu não sei que essas pessoas têm que... Aí ali eu errava certa... No suporte, não vai ouvir um trader falando isso. É sempre uma questão interna que a pessoa teve que resolver. É isso mesmo. Bom, gente, quero começar a agradecer aos meus queridos maninhos, irmãos, amados irmãos, por mais esse podcast. Bem né? legal. Hoje transmitimos ao vivo pelo YouTube, né? Na Família Vaz e também... Isso. Tínhamos aí também parte no Instagram, no nosso Instagram, do O Luiz Vaz. Quem não segue o Luiz Vaz, Ô, Luiz. Parte não todo. sigam nossos canais aí no Instagram, sigam o canal no YouTube. Sigam a Família Vaz, né? Os guris fazem lives diárias, meio-dia, Hoje vai ser às 19h30. meio-dia, 19h30, hoje 19h30, mas geralmente fazem às 18h. Às 18, às vezes. Eu 18 e convido às eles pra ir lá na nossa live o tempo todo, mas eles estão cheios, né? Cheios de Nós estamos cheios de trabalho, mas a Cheio. gente gosta muito de ir lá na tua Eles live. gostam de ir lá. Então, assim, pessoal, muita gratidão, obrigado. Meu Isso aí. querido irmão Paulo. Obrigado, Luiz. Obrigado, gente. Obrigado, Eu Márcio. que agradeço, cara, e já tô ansioso pro o episódio 3 do próximo, né, Casquijo? Episódio 3. Ah, tem que agradecer ao Vamos lá. Casquinho também de coração a sua capacidade técnica, não é? Impressionante. E né? o Estamos aqui. E o Casquijo é o nosso Lombardi agora, não sei Nosso se É Lombardi, só a voz. né? Casquijo É e nosso Lombardi. É nosso Lombardi e diretor técnico, Pouca né? imagem. Ah, eu vi que Muita estão fazendo voz. os vídeos. É o cara do cast. Sigam o canal do Sigam o Casquinho. canal dos caras, os caras do cast, né? Os caras do Os caras do cast. Caras do Os Os cast. caras do cast. Casquijo, muito obrigado, muita Obrigado, gratidão. Luiz. Gratidão à nossa equipe que teve junto aí, que veio junto. Obrigado, também. Luiz. Obrigado, Paulo. Obrigado, Casquijo. Obrigado. E é isso aí, gente. Até a Nos próxima, vemos no gente. próximo. Valeu.